Um raio de luz brilhante atinge o chão, fazendo tremer. Um menino chamado Aladim se ajoelha no chão, perguntando a uma criatura gigante parecida com um humano sobre respostas sobre si mesmo. A criatura responde que não pode fornecer respostas, mas lhe concederá um desejo em vez disso, oferecendo inúmeras bênçãos se Aladim fizer esse desejo. Enquanto isso, um jovem chamado Ali Baba está colhendo produtos para seu mestre. Alguns homens questionam por que ele está trabalhando tanto. Ele lhes diz que está se esforçando para realizar seu sonho de limpar o labirinto. Eles riem dele, insistindo que alguns sonhos não podem ser realizados. Quando ele vai carregar a carga, vê Aladim mordiscando as melancias de seu chefe. Furioso, ele levanta Aladim. Seu chefe chama por ele, perguntando se ele terminou de carregar. Gaguejando, Ali Baba tenta impedir que seu chefe verifique, mas o guarda o empurra para o lado. O chefe verifica e encontra Aladim ainda mastigando as melancias. Aladim pula sobre o homem brincando, mas Ali Baba rapidamente o puxa para longe. Ele se desculpa, mas seu chefe fica bravo, o chuta e diz que Ali Baba trabalhará para ele sem pagamento. Mais tarde, naquela noite, Ali Baba fica com fome e pega uma maçã de sua bolsa, apenas para descobrir que Aladim comeu todas. Ali Baba murmura que se não conseguir limpar uma masmorra, estará em apuros. Aladim pergunta o que é uma masmorra e Ali Baba explica que são estruturas misteriosas que começaram a aparecer há 14 anos. Qualquer um que limpar uma masmorra pode reivindicar um grande tesouro e riqueza, acrescenta, mencionando os vasos mágicos de Jin como as melhores descobertas. Quando Ali Baba pergunta onde encontrar uma masmorra, Aladim já adormeceu. Na manhã seguinte, Ali Baba chuta Aladim para acordá-lo enquanto sai pela porta. Aladim segue, perguntando novamente onde encontrar uma masmorra. Ali Baba aponta uma no meio da cidade chamada Amon, o sexto labirinto que apareceu há 10 anos. Ali Baba promete limpar masmorras mais rápido do que qualquer outra pessoa para se tornar a pessoa mais rica do mundo. Eles visitam o mercado e Aladim pergunta se Ali Baba precisa de dinheiro. Ali Baba responde que precisa de muito e eles discutem o que poderiam comprar. Aladim colide com uma jovem, fazendo-a cair. Ali Baba se desculpa e oferece ajuda com a carga dela, mas ela recusa. Ao tentar sair, eles notam que ela tem correntes em torno das pernas e percebem que ela é uma escrava quando ela tropeça enquanto tenta cobrir suas correntes. Aladim toca sua flauta e as correntes se quebram. Todos ao redor ficam surpresos e se reúnem para assistir. O chefe deles aparece e ameaça transformar Ali Baba em escravo por não conseguir pagá-lo. Ele bate e chuta os escravos para mostrar como os trata. Aladim o confronta e pede que ele pare, mas os guardas do chefe os prendem. Aladim toca sua flauta novamente e uma mão gigante aparece, nocauteando todos. Enquanto se escondem, Ali Baba pergunta a Aladim sobre sua flauta. Aladim explica que é um Jin que ele chama de Hugo. Ali Baba pensa em como o Jin pode ajudá-lo a realizar seu sonho de limpar as masmorras. O chefe de Ali Baba está com o líder da cidade, Lord Jamil. Ele pergunta sobre o incidente no mercado, mas o chefe afirma que não valeu a pena relatar. Ali Baba oferece a Aladim algumas garotas bonitas e pergunta para onde ele planeja ir em sua jornada. Aladim responde que prometeu ajudá-lo a encontrar outros recipientes de Jin, então ele irá para a masmorra. Ali Baba fica feliz em ouvir isso. Ele decide arranjar uma bela garota, mas ela acaba sendo nada do que ele esperava. Depois que saem da casa de prazeres, seu chefe e o guarda o confrontam sobre suas dívidas, mas ele não tem dinheiro. Ele promete que pagará depois que sair da masmorra. Todos riem dele. O chefe lhe dá uma escolha. Ele pode ser preso ou trabalhar como escravo para ele. No dia seguinte, seu chefe, o mestre Budel, instrui-o a entregar uma carroça de vinho de uva do Lord Jamil para o Lorde da cidade vizinha. Eles veem um escravo do mercado trancado em uma jaula com outros escravos. O mestre Budel diz que estes são escravos da mina. Enquanto começam sua jornada, o mestre Budel fala sobre como um escravo sempre será um escravo e não poderá alcançar nada mais. Ele pergunta a Ali Baba se ele concorda, e Ali Baba acena com a cabeça. Aladim percebe que ele está mentindo e diz a ele que, se continuar mentindo, ninguém irá acreditar nele. De repente, uma grande criatura do deserto conhecida como Jacinto do Deserto os ataca, fazendo suas carroças pararem. Uma criança cai no Jacinto. O Alá e o escravo do mercado tentam salvá-la, mas ambos caem. Ali Baba fica devastado. O mestre Budel só se importa com seus vinhos de uva e oferece pagar a mãe pela criança. Isso deixa Ali Baba enojado. Ele se levanta e atinge o mestre Budel com força, fazendo-o cair na areia. Ali Baba pula na água viva com um barril de vinho de uva, tentando forçar sua boca a abrir, mas está impotente. Aladim toca sua flauta e Hugo aparece para ajudar. Ele salva o escravo e o bebê, mas é arrastado para a água viva do deserto. Aladim espalha seu turbante, carrega-o com barris de vinho e começa a voar em direção a Ali Baba, pensando que está prestes a morrer. Ali Baba vê isso e fica surpreso. Aladim joga o vinho na água viva, que libera Hugo e Ali Baba. Enquanto eles voam para começar uma aventura, Aladim pede a Ali Baba para ser seu amigo. Eles chegam à entrada da masmorra. Ali Baba pergunta a Aladim se ele quer repensar sua decisão e voltar, pois as pessoas que entram na masmorra nunca retornam ao mundo exterior. Aladim o empurra e os dois caem em outra dimensão. Ali Baba acorda confuso sobre onde está. Ele percebe que está em alguma água inflamável e olha ao redor em busca de Aladim. Ele encontra Aladim e o puxa para fora da água bem antes que ela pegue fogo. Lord Jamil decide entrar na masmorra também. Seu conselheiro tenta dissuadi-lo, mas ele está decidido. Ele menciona que está esperando Jin chegar para ajudá-lo a completar sua missão.
Uma rocha gigante rola atrás de Ali Baba e Aladim, enquanto eles correm por suas vidas. Hugo aparece e os salva antes que a rocha possa esmagá-los. Ali Baba nota que Aladim não parece muito bem. Ele pergunta o que há de errado. E Aladim diz que está bem, apenas um pouco faminto. Mas seu estômago roncando mostra que ele está realmente morrendo de fome. Ali Baba tenta animá-lo, prometendo trazer comida. Ele então olha para baixo e percebe que Aladim desapareceu. Vendo apenas uma formiga bebê, ele avista uma formiga gigante verde tentando engolir Aladim. Ele corre e puxa Aladim de sua boca. Mais formigas gigantes saem de seus ninhos e o cercam. Percebendo que estão em um ninho de formigas, Ali Baba saca sua espada e começa a cortá-las como se fossem frutas podres. As formigas derretem e se combinam em um monstro colossal que solta fogo. Aladim toca sua flauta e Hugo vem em seu socorro. Hugo luta contra o monstro, mas ele parece realmente forte. Hugo cria uma bola de fogo e esmaga o monstro em vapor, deixando um enorme buraco no chão. Aladim diz a Ali Baba que Hugo é forte e que eles vão conseguir. Justo antes de desmaiar, Ali Baba dá um pouco de água a Aladim. Enquanto ele cai em um sono profundo, se pergunta se é cansativo tocar flauta. Ao pegá-la, ele sopra, mas nenhum som sai. Ele pensa em contar a Aladim o verdadeiro motivo pelo qual entrou na masmorra e em conhecê-lo melhor, perguntando por que ele está disposto a fazer tanto por ele. Ali Baba ouve passos e decide ver quem é. Ele descobre que é Lord Jamil e um guarda. Ele se pergunta o que o Lord Jamil está fazendo na masmorra e se ele está os caçando. A escrava do mercado aparece diante dele e logo atrás dela está o Lord Jamil. Ele se aproxima de Aladim, que ainda está profundamente adormecido, e o chama de Magi. Ali Baba fica curioso sobre o que isso significa. O Lord Jamil diz a seu guarda para pegar Aladim e ordena que Ali Baba saia. Ali Baba recusa e bloqueia seu caminho. O Lord diz ao guarda para se livrar de Ali Baba, mas ele desvia do ataque e segura sua faca perto do pescoço do guarda. O Lord Jamil diz que subestimou Ali Baba e lhe oferece um emprego. Ele chama o guarda de inútil e o fere várias vezes com sua espada. Depois, pergunta a Ali Baba qual será sua decisão enquanto chuta o guarda para longe. Eles chegaram a uma seção da masmorra com jatos de fogo. Ali Baba anotou algumas inscrições na parede. Ele leu e traduziu, descobrindo que dizia que eles tinham que dançar ao redor dos jatos de fogo. O Lorde ficou impressionado e lhe deu algumas moedas. Ali Baba dançou ao redor dos jatos e chegou ao outro lado. Ele desligou o jato para que os outros pudessem atravessar, mas um enorme fogo o cercou e ele desapareceu. Aladim acordou de seu profundo sono e perguntou por Ali Baba. O Lord Jamal disse a Aladim que o havia salvado e que Ali Baba havia fugido com sua flauta, mas ele prometeu encontrá-lo. O Lord Jamal apresentou seus dois escravos, Morgiana, que vem de um continente escuro e tem um excelente olfato e pernas fortes, e Gultas, que é muito forte. O Lord Jamal e Gultas saíram para explorar a área, deixando Morgiana para vigiar Aladim. Aladim mudou de forma para fazer Morgiana rir. Ela lhe contou sobre sua casa e por que é chamada de Continente Escuro. Ele perguntou se ela poderia levá-lo lá um dia, mas ela disse que não era possível, já que era uma escrava e escapar do Lord Jamal exigiria mais do que apenas quebrar suas correntes. Aladim perguntou o que havia acontecido com Ali Baba, e ela disse que ele estava morto. Nesse momento, Ali Baba desceu do telhado e disse que estava invisível. O Lord Jamal e Goltes enfrentaram um monstro e correram para pedir ajuda a Aladim, mas ficaram surpresos ao ver Ali Baba. Ali Baba disse que mentiu sobre os jatos de fogo e havia encontrado o verdadeiro caminho. Ele e Aladim voaram em seu turbante mágico. Aladim se despediu de Morgiana, esperando que se encontrassem novamente um dia, quando suas correntes estivessem completamente quebradas. Morgiana imaginou isso, mas rapidamente voltou à realidade e correu atrás deles com suas poderosas pernas. Ela não conseguiu detê-los, e o senhor a chutou, prometendo caçá-los. Ali Baba e Aladim chegaram a uma porta que pensavam ser a verdadeira entrada para os tesouros. Eles notaram duas impressões digitais destinadas a desbloquear a porta. Ambos colocaram as mãos sobre ela e gritaram: "Abram-se, Sésamo!" A porta se abriu e eles se encontraram em uma cidade muito grande. Aladim e Aladim percebem que a cidade está dentro da masmorra. Eles veem uma explosão de fogo queimando sobre um edifício distante. O senhor Jamil e seus escravos também notam. Ele pergunta a Morgiana o que aconteceu, mas ela não consegue responder. Então ele a chuta e a chama de inútil. Enquanto voam sobre a cidade, Ali Baba vê que não há ninguém por perto. Aladim lhe diz que a cidade se chama Necrópole e está fora da Sala da Força, algo que Hugo lhe contou. Ali Baba pergunta se Hugo pode falar, e Aladim responde que ele só pode convocar seu corpo por enquanto. Ali Baba pede a Aladim que o apresente a Hugo. Quando eles recuperam sua flauta e Aladim concorda, eles voam em direção ao fogo e abrem uma porta no edifício. Dentro, avistam vários tesouros que parecem falsos. Goltas entra atrás deles e desaba no chão. Aladim vê que ele tem grandes cortes em seu corpo. Jamila e Morgiana entram e Morgiana chuta Aladim para longe. Ali Baba saca sua espada e os desafia. Jamil o avisa para não mexer com ele porque é apenas um camponês. Ali Baba responde que não importa se você é um camponês ou um lorde. Na masmorra, Jamil diz para ele calar a boca e começa a lançar insultos. Morgiana tenta atacar Aladim e Ali Baba corre atrás dela, mas é parado pelo Lorde Jamil. Ele o desafia para um duelo de espadas e o culpa por tudo que ele suportou na masmorra. Ali Baba aceita o desafio e diz a Jamil para parar de fazer birra porque estão na masmorra. Jamil está excessivamente confiante de que vai vencer Ali Baba. Ele avança em sua direção e tenta cortá-lo com sua espada, mas Ali Baba é rápido demais, esquivando
safando-se de todos os seus ataques. Ali Baba balança sua espada em direção a ele, apontando que Jamil comete muitos erros na luta com espadas. Jamil, agora no chão, chama Morgiana para ajudá-lo. Morgiana corre em direção a Ali Baba para chutá-lo, mas ele desvia rapidamente. Ali Baba fica surpreso com a velocidade dela. Ele implora para que ela pare de obedecer ao Lord Jamil, dizendo que ninguém se importará se ela o abandonar na masmorra. Ele diz a ela que pode ser livre e oferece sua mão. Ela se aproxima dele, agarra sua mão e o joga no chão. Lord Jamil o afaga na cabeça. Depois caminha até Ali Baba e o chuta, lançando insultos. Ele entrega sua espada a Morgiana e ordena que ela mate Ali Baba. Ela se aproxima dele e levanta a espada para estabá-lo. Aladdin acorda e aponta seu bastão para ela, pegando-a de surpresa, fazendo com que a espada se transforme em borboletas. Ele se aproxima de Ali Baba e pergunta se está tudo bem. Ali Baba avisa Aladdin para ficar longe de Morgiana, pois ela é perigosa. Aladdin pede ao Lord Jamil de volta sua flauta, mas Jamil recusa, apontando seu bastão para ele, fazendo um redemoinho de borboletas cercar Aladdin. Morgiana corre em direção a eles, mas uma barreira a impede. Jamil se lembra de uma profecia de seu mestre sobre alguém como Aladdin e exige que Aladdin escolha entre ele ou Morgiana, afirmando que Morgiana irá destruí-lo. Morgiana se liberta e tenta chutar Jamil, mas um feixe de luz brilhante a envolve e a prende na parede. Timidamente, Lord Jamil devolve a flauta de Aladdin e implora para que ele o torne rei, insistindo que é uma ótima pessoa. Aladdin se aproxima de Ali Baba e diz para continuarem sua jornada. Justo quando estão prestes a sair, um grande incêndio irrompe na sala e um djinn aparece. Ele os observa e declara Ali Baba. O rei então se inclina para Aladdin, chamando-o de mage. O djinn se apresenta como Amon. Hugo emerge da flauta e usa a linguagem de sinais para se comunicar com Amon. Amon anuncia que a masmorra está limpa. Aladdin pergunta o que é um mage, e Amon explica que um mage escolhe um rei e esclarece por que apareceram na Terra. De repente, um grande terremoto abala a sala, e Amon os avisa que alguém está tentando selar a saída. Ele conjura magicamente um feixe de luz e diz a quem quiser sair para entrar nele. Aladdin e Aladdin entram com seus tesouros, instando Morgiana a se juntar a eles e deixando Lord Jamil para trás. Goltese acorda e diz a Morgiana para abandoná-lo e a Jamil, pois eles fizeram muitas coisas ruins e ela deveria voltar para sua terra natal. Eles saem do prédio com seus tesouros enquanto a masmorra desaba do lado de fora. Outro mage diz a seu guarda que está satisfeito com o resultado e eles voam para longe. Ali Baba compartilha seus planos de abrir um negócio em uma cidade chamada Síndria, mas precisa parar em Balbad para resolver algumas pendências. Aladdin menciona que não tem planos próprios. Ali Baba agradece a ele por ajudar a limpar a masmorra, admitindo que não poderia ter feito isso sozinho porque é um covarde. Aladdin diz que ele é a pessoa mais corajosa que conhece. Ali Baba sugere que eles viajem juntos para Síndria e continuem sua aventura, já que ainda há muito a explorar. Aladdin promete acompanhá-lo. Eles se separam. Morgiana acorda fora de sua cidade. Ali Baba se encontra com seus tesouros no local da masmorra enquanto os moradores da cidade o aplaudem, e Aladdin é visto dormindo em um campo. O antigo mestre de Ali Baba agradece por ele ter devolvido seus tesouros e oferece vinhos finos e belas mulheres, chamando-o de mestre. Ali Baba se pergunta onde Aladdin esteve nos últimos 3 dias. Um dos servos de Ali Baba lhe diz que uma criança está procurando por ele. Ele sai correndo achando que é Aladdin, mas acaba descobrindo que é Morgiana. Morgiana pergunta por que ele libertou os escravos. Ele responde que era isso que Aladdin teria querido. Morgiana agradece a ele e a Aladdin por lhe darem liberdade e menciona que um dia voltará para sua terra natal. Ali Baba parte em busca de seu amigo Aladdin. Aladdin sonha em perguntar a Umbi sobre sua identidade, mas não recebe resposta. Ele acorda com uma mulher que lhe diz que Rook está feliz em vê-lo renovado. Aladdin pergunta o que ela quer dizer com Rook. Ela explica que são partículas de luz em forma de borboletas e que Rook é onde as almas residem. Eventualmente, toda a alma retorna a elas. Aladdin diz a ela que Rook vive dentro dele e lhe concede seu poder. Uma mulher chamada Toya interrompe, informando a velha que o grupo de exploração retornou e ela sai para recebê-los. Aladdin vai para fora para se juntar à mulher enquanto eles recebem o grupo de exploração. Tu já apresenta Aladdin a um homem chamado Dodge, que o encontrou no campo. A velha pergunta o que eles descobriram em sua jornada e fica sabendo que outra vila foi invadida. Dodge a tranquiliza, dizendo que seu clã, o clã Kuga, sempre conseguiu evitar invasões e que eles se defenderão se alguém tentar invadir. Todos aplaudem. Aladdin assobia. Todos entram em pânico. Eles questionam Aladdin e suspeitam que ele possa ser um espião. Aladdin se apresenta e diz que é de uma cidade chamada Kishon. Um dos exploradores lhe disse que levaria 2 anos para chegar lá a pé. A mulher, conhecida como Elder Baba, diz a ele para não entrar em pânico e que ele pode seguir a caravana para chegar lá em 2 semanas. Mais tarde, naquela noite, todos celebram e parecem felizes. Aladdin pergunta à velha por que eles estão sempre tão alegres. Ela diz que são uma família. Aladdin se lembra de quando a criatura lhe disse que ele não tinha família. A velha o tranquiliza, dizendo que ele faz parte da família deles, o que o deixa feliz e ele a abraça. Aladdin bebe leite diretamente do úbere de um cavalo. Tuja lhe diz para parar, mas Dodge intervém e o agarra pela cabeça.
Tuya pergunta por que Dold carrega uma espada. Ele espera que nunca precisem lutar, mas possam viver em paz para sempre. Aladdin sobe em um cavalo em movimento e Dold vai resgatá-lo, mas uma mulher a cavalo o salva em vez disso. A mulher se apresentou ao clã como Hakui Hen, a filha do primeiro imperador do golpe. A anciã Baba também se apresentou. A mulher disse que veio para participar de conversações diplomáticas. A anciã Baba explicou como o clã Kuga foi uma vez o mais poderoso do mundo, mas agora é o mais fraco. A filha do imperador implorou para que se unissem ao seu império para que pudessem embarcar em uma missão para unificar o mundo. Tuya ofereceu à filha do imperador e seus guardas um pouco de leite de cavalo. Hyosai, um dos guardas, a empurrou e anunciou que agora estavam sob o domínio de seu império e tinham que se submeter em silêncio. Dold tentou atacar Hyosai, mas outro guarda o deteve. A anciã Baba ordenou que Dold recuasse e a filha do imperador também pediu a Hyosai que se arrastasse. Mais tarde, naquela noite, Hyosai questionou por que a princesa o impediu de lidar com o povo Kuga. Ela lhe disse que precisavam de uma estratégia melhor para convencê-los e que ela iria elaborá-la. De manhã, Aladdin apareceu com seu turbante para falar com a princesa. Ela perguntou se ele havia conseguido o turbante ao limpar uma masmorra, mas ele disse que sempre o teve. Aladdin implorou a ela para desistir de seus planos de assumir o clã Ku e matar as pessoas, pois elas eram sua família. Ela prometeu não matar ninguém e que só queria um império unificado. Aladdin então foi conversar com a velha e o resto do clã. Aladdin deu uma volta com Hugo e perguntou o que ele disse a Amon na masmorra, mas não obteve resposta. A velha enviou seu escoteiro para localizar e trazer de volta Tuya e os outros que haviam sido sequestrados. Ela os alertou para não matar ninguém, pois isso poderia levar à guerra. Os escoteiros alcançaram a caravana que transportava Tuya e os outros e os dominaram. Aladdin e a velha foram procurar os escoteiros, mas não conseguiram localizá-los, então decidiram esperar. Enquanto esperavam, Aladdin perguntou à mulher o que era um mago. Ela contou a ele uma história sobre um homem que veio à Terra durante um tempo de calamidade, criou um país e construiu uma torre onde decidiu fazer de qualquer um que passasse por suas provas um rei para governar o país. Ela disse que o homem era chamado de mago. Aladdin informou-a que conversou com a princesa e ela prometeu que não haveria mortes. Os escoteiros retornaram com a garota sem matar ninguém. Ninguém, assim como a velha havia advertido o Elder Baba. A velha se dirigiu a eles. Ela disse que se renderiam ao império do golpe para evitar a guerra. Todos se reuniram ao redor de uma fogueira e Dold deu a Tuya um presente enquanto o ancião o provocava sobre se tornar um homem. O velho Baba então os deixou, pensando em como queria ver seus bisnetos. Antes de morrer, uma flecha o atingiu e ele caiu no chão. Todos se reuniram ao redor do velho Baba e perceberam que ele ainda estava respirando. Aladdin se ofereceu para levá-lo de volta ao abrigo. Abrigo? Hugo os carregou e correu de volta para o abrigo. Um guarda informa à princesa Raik que o clã Kuga executou um de seus soldados. Hyosai diz à princesa que eles precisam agir e atacar o clã Kuga. A princesa se recusa a acreditar nisso e decide viajar para conversar com o povo Kuga. Hyosai a confronta e diz que não pode mais suportar suas vontades. Ele lhe diz que o imperador o designou para mantê-la segura. A princesa decide viajar como uma pessoa comum, não como uma princesa. Hyosai pede para ficar à frente de seu exército enquanto ela estiver fora. Ela concorda e parte com seu outro guarda, Seishun. No clã Kuga, o povo se revolta e clama por um ataque ao clã Kushi como vingança pelo velho Baba e pelo sequestro de suas mulheres. Dold tenta acalmá-los, lembrando-os de que o velho Baba os advertiu a não irem à guerra, não importa o que aconteça. Todos ignoram seu apelo e decidem lutar. Todos pegam suas armas e partem para a guerra. Aladdin parece confuso porque sabe que muitos vão morrer. Ele ouve a voz da anciã do lado de fora, pedindo que ele lhe empreste sua força de estranho. Hyosai diz a alguns soldados que, mesmo depois de terem executado seus planos, o clã Kuga se recusou a atacar. Mas ele não pode esperar que a princesa caia nas mãos do furioso clã Kuga. Ele teme que eles a machuquem e comecem uma guerra. Ele admite que ama a guerra com um sorriso tímido. A princesa não consegue acreditar que o clã Kuga começaria uma guerra depois de tudo que Aladdin lhe contou. Uma flecha passa voando e o clã Kuga o cerca, apontando suas armas para eles. A princesa lhes diz que não quer fazer mal e só deseja conversar. Conversar? Um dos membros do clã a chama de mentirosa e quase ataca com sua espada, fazendo um pequeno corte nela. Ele fica surpreso ao ver que a princesa não se mexe. A princesa novamente os exorta a se acalmar e a ouvi-la. Eles se recusam. A anciã Babi aparece atrás deles e os repreende. Ela se aproxima da princesa e se curva. Ela concorda que o clã Kuga estará sobre o clã Kou e implora para que a princesa os proteja. A princesa percebe que está sangrando, mas a anciã insiste que a vila é mais importante do que sua vida. Todos eles largam suas armas e se curvam para a princesa. De volta ao assentamento, todos choram e lamentam a passagem da anciã Baba. Seu espírito aparece para Aladdin. Ela lhe diz que agora o entende e que ele é amado pelo Hulk. Ela explica que ele é um Magi, aquele que guia as almas de muitos e cria seu mundo. Seu espírito se transforma em um enxame de borboletas e ela parte. Aladdin chora com sua partida. No caminho de volta, a princesa e Seishun encontram Hyosai liderando o exército para a guerra. Hyosai confessa que foi responsável pelo sequestro das mulheres do clã Kuga e pelos ataques aos seus anciões. Ele diz a ela que a executará e culpará o clã Kuga. Os soldados disparam suas flechas contra ela, mas elas são paradas e empurradas para trás no ar. Senshui avança contra os soldados com seus poderes, e a princesa também usa sua magia enquanto caminha em direção a Hyosai para derrotá-lo.
De volta ao assentamento Kuga, todos prestam suas últimas homenagens ao ancião Baba. Aladdin diz a Hugo que está feliz por ter conhecido o clã Kuga, pois finalmente obteve resposta sobre quem ele é. Ele nota o Hook chamando sua atenção para um determinado lugar. A princesa conjura um enorme tornado que destrói o exército de Hyosai. Ela se transforma de volta e se sente estranhamente fraca. Sem que ela saiba, mais soldados do exército de Hyosai o cercam. Eles a capturam e a Senshui. Ela pega uma espada e avança contra Hyosai, desafiando-o para uma luta 1 a 1. 4 flechas perfuram suas mãos e pernas, e ela cai justo quando Hyosai está prestes a executá-la. Aladdin e Hugo chegam ao local, causando uma explosão. Hugo golpeia Hyosai, deixando-o inconsciente. A princesa pergunta a Aladdin quem ele é, e ele responde que é um mago. Aladdin toca no leque dela e um djinn aparece chamado Paimon. Ela se apresenta como o djinn de Manassés, amor maníaco e caos, criado pelo rei Salomão, e diz que foi escolhida para guiar a princesa Hakweren. Hugo aparece e os dois djinns se comunicam usando linguagem de sinais. Paimon lhes diz que Hakweren foi escolhida para ser rainha pelos magos do Império Ku. O mago do Império do Golpe, comumente conhecido como o Senhor Sacerdote, é convocado para ver o rei. No caminho, ele provoca Harkuyu, o irmão de Hakwei-Ren, dizendo para ele limpar uma masmorra, assim como sua irmã, para que possa se tornar rei. Paimon pergunta a Aladdin se ele escolheu um rei, porque esse é o trabalho de piada dos magos. De volta ao assentamento, Aladdin se prepara para partir. Eles lhe oferecem o bastão do velho Baba como presente e se despedem. Ele vê uma espada semelhante à de Goltz e pergunta se eles o conhecem. Eles afirmam que ele deve ter sido parte do clã deles. Aladdin se lembra de Hugo dizendo que quando ele viajar pelo mundo, encontrará resposta sobre quem ele é. Todos se despedem enquanto ele inicia sua jornada para encontrar Ali Baba. Em um mercado, Morgiana ajuda suas duas amigas, Leila e Sassa, a reabastecerem suas frutas a caminho de casa. Casa? Morgiana agradece a elas por tê-la acolhido 6 meses atrás, quando ela pulou em sua caravana, achando que estavam indo para Balbade. Suas amigas dizem que adorariam que ela ficasse com elas, porque ela é uma trabalhadora tão dedicada. Ela recusa a oferta, dizendo que precisa viajar para sua terra natal. Quando chegam à cidade, notam que todos estão com uma expressão triste. Eles perguntam a um homem o que está acontecendo, e ele lhes diz que ladrões desonestos roubaram a cidade e os aconselha a sair rapidamente. Ao saírem, Leila esbarra em um comerciante de escravos que está viajando com seus escravos. Mais tarde, naquela noite, Morgiana se pergunta quando as marcas da corrente em sua perna vão desaparecer. Ela sonha com seus dias mais jovens, quando o jovem Lorde Jamila a provocava e maltratava. Ela acorda percebendo que foi apenas um pesadelo. Leila oferece um remédio para ajudá-la a dormir. Morgiana agradece novamente por tudo o que ela e Sassa fizeram por ela. Leila compartilha que Sassa e um misterioso garoto ajudaram-na quando ela estava indefesa no deserto. E assim como Morgiana, ela está viva por causa da bondade deles. Sassa responde com um agradecimento, revelando que estava ouvindo o tempo todo. Sassa a elogia, dizendo que se importa com sua amiga, mas Morgiana nega de forma brincalhona. Morgiana descobre que não pode viajar para Balbade porque um grande grupo de ladrões acampou no único caminho para lá. O homem pergunta se ela pode seguir por um caminho diferente, mas ela explica que só consegue pegar um navio para sua terra natal em Balbade. Morgiana pergunta se podem viajar se os ladrões forem derrotados. Morgiana se infiltra no acampamento dos ladrões e pede educadamente que eles saiam. Quando eles a ignoram, ela acaba dando uma surra em todos eles. O comerciante de escravos e o líder dos ladrões ouvem a confusão e olham pela janela. O comerciante de escravos fica impressionado com as habilidades de luta de Morgiana e percebe que ela é uma finalista. Ele diz ao líder dos ladrões que quer Morgiana. Seu corvo a ataca, mas ela vê o ataque chegando e desvia, sofrendo apenas uma lesão leve. O traficante de escravos se apresenta e Morgiana o reconhece do mercado. Ele ordena a seus homens que tragam o líder dos ladrões, mas antes que ela possa terminar, sua visão fica turva e ela adormece. Acontece que o corvo a envenenou quando a arranhou. Morgiana acorda em uma prisão e vê uma garotinha na mesma cela. A menina se apresenta como Nádia e conta como um homem assustador a tirou de seus pais. Morgiana explica que elas serão vendidas como escravas e diz a ela o que é uma escrava. A garotinha começa a chorar, o que faz Morgiana lembrar da vez em que foi leiloada e de como chorou. Ela consola a garotinha e promete resgatar ela e seus pais. Sassa e Leila procuram por Morgiana em todos os lugares, mas não conseguem encontrá-la. Elas decidem ir atrás dela quando um homem idoso e alguns homens armados bloqueiam seu caminho. Morgiana sente a garotinha queimando de febre e percebe que ela está chamando a atenção do traficante de escravos. Ele verifica a situação e decide que a alimentará para as hienas do deserto. Ele amarra a garotinha e a pendura no ar. Ele solta a hiena e lentamente libera a corda que a mantém suspensa. Morgiana tenta se libertar de suas correntes, mas não consegue. Ela vê Goltas em uma visão dizendo que ela pode conseguir. O traficante de escravos corta a corda e a garotinha cai entre as hienas. Morgiana salta para salvá-la, quebrando suas correntes no processo. Ela grita ondas sonoras que afastam as hienas. O traficante de escravos solta tigres dente de sabre. Morgiana tranquiliza a garotinha, dizendo para não se preocupar com nada. Ela avança contra os tigres e os derruba um por um. Em um momento, ela salta em direção ao traficante de escravos enquanto ele implora por sua vida. Ela pede a chave da prisão e liberta todos os escravos. Para sua surpresa, encontra Aladdin entre eles. Aladdin pega sua flauta e chama Hugo, Laila e Sassa. O velho e os mercenários que contrataram montam para resgatar Morgiana e os outros, mas descobrem que eles já foram libertados. Aladdin fica surpreso ao ver que Sassa e Leila são amigas de Morgiana.
Ela abraça Sassa e interage de forma brincalhona com ela. O velho diz a Morgiana que agora podem seguir para Balforbad. Aladdin menciona que também planeja ir lá em sua busca por Ali Baba. Eles concordam em viajar juntos. Mais tarde, naquela noite, todos celebram sua liberdade. Aladdin diz a Morgiana que todos estão conectados e, mesmo que se separem, não estarão sozinhos. Na manhã seguinte, todos seguem seus caminhos. Aladdin e Morgiana partem em sua jornada para Balbad. Aladdin pergunta se pode chamá-la de forma mais curta, já que Morgiana é muito longo. Ela concorda. Alguns caras parecem exaustos de andar sobre o sol por muito tempo. Eles avistam um homem coberto de joias dormindo à sombra e decidem se aproximar dele. O cheiro de álcool os leva a pensar que ele deve ter desmaiado de tanto beber. No caminho para Balbad, Aladdin pergunta a Morgiana se ela planeja voltar para sua terra natal de barco. Ela confirma isso e menciona que ver Ali Baba também faz parte do plano. Ela agradece a Aladdin e Ali Baba por lhe darem liberdade. Nesse momento, um homem aparece de repente na frente deles, completamente nu, exceto por suas partes íntimas. Morgiana e Aladdin ficam chocados ao vê-lo, e Aladdin oferece algumas de suas roupas. O homem se apresenta como Sim e explica que estava a caminho de Balbad quando foi roubado por ladrões. Aladdin pede desculpas por sua reação inicial e culpa isso pela travessia do deserto que o deixou cauteloso. Sim fala sobre descobrir novas terras e conhecimentos, dizendo que viver aventuras constrói confiança e amizades. Aladdin concorda. Morgiana menciona que consegue sentir o cheiro do mar nas proximidades. Eles sobem uma colina e veem o grande país de Balbad e o vasto oceano ao lado. Enquanto passeiam pelo mercado de Balbad, Sim explica como o país prosperou através do comércio marítimo. Ele conta que a família real que governa a cidade é a família Saluja, que está no poder há gerações. Durante o passeio pela cidade, eles notam um grafite em uma parede que diz "Fora a monarquia". Sim informa que o país caiu em caos após a morte do último rei. Ele os leva a um hotel e se oferece para pagar pelos quartos. No entanto, os guardas o param ao entrar. Outro homem pede aos guardas que os deixem passar. Ele confirma a Morgiana e Aladdin que cobrirá os custos do quarto deles, assim como Sinbad prometeu. Eles agradeceram aos homens. Sim pergunta a um de seus amigos finais se ele está surpreso em ver outro. O outro amigo pergunta a Sim se os ladrões não roubaram tudo dele. Ele admite que perdeu tudo. O homem lhe diz que ele deveria começar a agir como um rei, porque ele é Sinbad, rei de Síndria. Um atendente do hotel mostra a Morgiana e Aladdin o quarto deles. Aladdin pula na cama e pergunta ao atendente onde podem encontrar um navio para o continente sombrio, a terra natal de Morgiana. O atendente responde que será difícil encontrar um agora. Sim realiza uma reunião com o atual governante de Balbad, Ahmad, onde o pressiona a reabrir o comércio marítimo com Síndria, que era a aliança com o governante anterior. O governante responde que não pode porque tem problemas internos para resolver. O atendente do hotel explica que alguns ladrões têm incomodado em Balbad sempre que há névoa, e é por isso que são chamados de Tropas da Névoa. Ela continua dizendo que eles só têm como alvo o Tesouro Nacional, as casas dos nobres e os centros de comércio nacional, redistribuindo seus despojos para o povo, que então os chama de ladrões heróicos e os apoia. O governante explica assim que o novo líder das Tropas da Névoa está irritado. O atendente diz a Morgiana e Aladdin que o nome do líder das Tropas da Névoa é Ali Baba. O governante menciona que, por causa das Tropas da Névoa, o comércio marítimo não pode ser reaberto e qualquer um que queira reiniciá-lo deve lidar com as Tropas da Névoa. Sim promete lidar com eles. Aladdin assegura a Morgiana que é um Ali Baba diferente. Ele olha pela janela e diz que sente falta de Ali Baba. Ahmad diz ao seu conselheiro que, não importa o que Sim faça, reabrir o comércio marítimo nunca será possível. Sinbad convida Morgiana e Aladdin para almoçar e os apresenta a seus amigos Jafar e Masrur, destacando que Masrur é um finalista como Morgiana. Jafar pergunta por que ele fez uma afirmação tão ousada ao governante. Sinbad responde que precisa ajudar porque deve ao governante anterior uma dívida de gratidão e não pode deixar seu reino cair no caos. Aladdin convoca Hugo. Sim fica chocado ao ver isso e percebe que Aladdin é um mage. Aladdin pergunta se Sim conhece outros mages. Sim começa a revelar sua verdadeira identidade, mas Aladdin nunca ouviu falar dele. Ele explica a Aladdin quem são os mages e como eles podem usar o poder ilimitado do Hulk. Ele implora Aladdin para ajudá-lo a eliminar a Tropa da Névoa. Aladdin e Morgiana pensam sobre isso e decidem ajudá-lo se ele os ajudar a encontrar Ali Baba. Ele tenta persuadir Morgiana a não lutar, mas ela discorda. Todos eles elaboram estratégias sobre como atacar e tentam descobrir onde a Tropa da Névoa pode atacar a seguir. Morgiana questiona se estão fazendo a escolha certa, já que as pessoas amam a Tropa da Névoa. Sinbad explica que não há justificativa para as atividades de roubo da Tropa da Névoa. Eles se dividem em 2 grupos, cada um vigiando locais potenciais de roubo. Sinbad e Masrur são atacados por camponeses famintos em seu local. Ele diz a eles para retirarem seus impostos se acharem que os nobres não os merecem. No local de Morgiana, Aladdin e Jafar. A Tropa da Névoa ataca com uma névoa vermelha para derrubar os guardas. Jafar reage, mas é dominado pela magia. Morgiana se junta à luta, mas seus esforços também são em vão. Enquanto o poder mágico os restringe, Aladdin convoca Hugo e bloqueia a rota de fuga deles. Um ladrão mascarado decide lidar com a situação. Ele remove a máscara e, para surpresa de Aladdin, é Ali Baba. Ali Baba pede a Aladdin que chame Hugo de volta para que ele e seus amigos possam escapar.
Aladdin faz o que ele pede, dizendo a Ali Baba que veio a Balbada para encontrá-lo, para que possam viajar pelo mundo juntos como ele prometeu. No entanto, Ali Baba diz que não pode mais cumprir essa promessa e se afasta. O exército persegue Ali Baba e os ladrões, mas ele usa sua faca para convocar Amon. Eles informam assim que o líder da Tropa da Névoa é um limpador de masmorras e a pessoa que Aladdin está procurando. No esconderijo da Tropa da Névoa, os caras que roubaram Sim se juntam à Tropa da Névoa. Ali Baba os avisa para não roubarem para seus próprios interesses egoístas, mas sim pelos favelados, e se não ouvirem, perderão suas vidas. Ele questiona seu amigo Cassim sobre por que ele está trazendo tantos homens desconhecidos, brincando que parece que ele está tentando começar uma guerra. Algumas crianças pequenas correm alegremente até Ali Baba, dizendo que agora comem 2 vezes ao dia graças a ele. Cassim o lembra de como eles lutaram nas favelas quando eram mais jovens e implora para que ele não vá embora. Aladdin está em seu quarto e acha que ouve passos, mas assume que está imaginando. Ele se deita na cama e fica chocado ao ver Morgiana. Ela o agarra e o silencia, perguntando por que ele decidiu se juntar aos ladrões quando, há apenas 6 meses, estava procurando Aladdin. Ele a pressiona a sair antes que ela se coloque em perigo. Ela o agarra novamente e decide levá-lo até Aladdin. Ali Baba grita enquanto ela salta de telhado em telhado. Os novos ladrões estão planejando como vender alguns de seus itens roubados para cobrir suas despesas de vida sem depender das Tropas da Névoa. Um deles reclama que tudo o que conseguirão é dinheiro de papel, não ouro ou prata. Jafar explica a Sinbad que o Império do Golpe está usando seu poder militar para forçar outros países a negociar com seu dinheiro de papel e pressionou o rei Ahmad a aceitá-lo, o que desestabilizou a economia de Balbad. Ele também sugere entrar em contato com seu país de origem. Sinbad pergunta sobre Aladdin e é informado de que ele está se sentindo para baixo. Em seu quarto, Aladdin observa a lua, conversando com sua flauta sobre tudo o que precisa fazer, desde viajar para o continente sombrio até aprender com Sinbad. Ele cai de joelhos. Percebendo que não tem mais forças, Morgiana joga Ali Baba no quarto de Aladdin. Ali Baba e Aladdin se olham e trocam cumprimentos. Morgiana diz a eles para deixarem a conversa fiada de lado e confronta Ali Baba sobre as Tropas da Névoa e seu impacto no país. Aladdin pede que ela coloque isso de lado e fale sobre coisas mais felizes. Em vez disso, ele diz a Ali Baba que deveria ter capturado as Tropas da Névoa, mas não sabia que estaria com eles. Então ele pergunta por que ele se juntou a Ali Baba e conta a história de seu amigo Cassim e sua infância. Ele compartilha que ele e Cassim costumavam brigar muito quando eram crianças, mas isso não os impediu de serem amigos e brincarem juntos. Naquela época, a vida era difícil, mas sua mãe, que era apenas uma prostituta na favela, cuidava e o amava. A situação era diferente para Cassim e sua irmã, pois seu pai nunca se importou com eles e sempre os maltratou. Um dia, o pai de Cassim desapareceu e nunca mais voltou. A mãe de Ali Baba acolheu Cassim e sua irmã e cuidou deles. Eles viveram juntos até que um dia a mãe de Ali Baba ficou doente e morreu. Para sustentá-los, Cassim decidiu se juntar a uma gangue de ladrões. Ali Baba perguntou se poderia se juntar, mas Cassim recusou, dizendo que aquele trabalho não era para ele. Um dia, o rei de Balbad decidiu visitar a favela e pediu para ver Ali Baba. O rei revelou que era seu pai e queria que ele vivesse no palácio. Ali Baba contou a Cassim sobre isso, mas Cassim disse que não se importava, pois sempre suspeitou que era diferente. De qualquer forma, isso deixou Ali Baba irritado e ele o agrediu. Naquele dia, Ali Baba foi ao palácio, onde foi treinado e educado. Ele não visitou a favela por 3 anos, até que um dia decidiu sair escondido para conferir como estava. Ele descobriu que a favela havia desaparecido. Encontrou Cassim e eles colocaram a conversa em dia enquanto tomavam vinho. Cassim perguntou como ele havia saído do palácio e Ali Baba explicou. Cassim contou que a favela foi destruída para a reurbanização da cidade. Ali Baba voltou ao palácio, mas, sem que ele soubesse, Cassim mandou seus homens o seguir discretamente. Um dia, o rei adoeceu e, em sua cama, disse a Ali Baba que ele assumiria o reino quando ele partisse. Nesse mesmo dia, Cassim e sua gangue entraram no palácio pelos túneis que ele mencionara e roubaram o tesouro do palácio. Eles acertaram Ali Baba na cabeça enquanto incendiavam o palácio. Então alguém informou Cassim que Ali Baba havia sido sequestrado e ele ordenou que seus homens se reunissem para resgatá-lo. Ali Baba conta que, após recuperar a consciência, foi informado de que o rei havia morrido. Isso o levou a fugir de Balbad e ele começou a lutar para sobreviver. Ele diz que sempre sonhou em limpar uma masmorra, mas isso não foi possível até conhecer Aladdin. Sinbad e seus amigos estão ouvindo a conversa deles do lado de fora. Morgiana pergunta por que ele escolheu se juntar à Tropa da Névoa, considerando que Cassim o traiu. Em sua história, ele responde que, após limpar a masmorra, queria voltar a Balbad para corrigir seu erro. Mas o que ele descobriu foi inacreditável. Ali Baba perguntou a algumas pessoas o que havia acontecido com o país e elas lhe disseram que havia caído em caos desde a morte do rei, com um grupo de ladrões atormentando a nação. Nesse momento, a Tropa da Névoa atacou e ele ficou chocado ao ver Cassim como seu líder. Ele pensou que Cassim era responsável pela queda do país, mas, após conversar com ele, percebeu que a culpa era do governo. Cassim o levou ao túmulo de Marian e explicou que, um ano após sua partida, uma pandemia atingiu as favelas e matou muitos, incluindo Marian.
Ele contou a Ali Baba como o governo ignorou suas necessidades de remédios e alimentos. Ele disse que queimaram a favela. Depois que a pandemia diminuiu, Ali Baba se sentiu irritado por Cassim ter mentido sobre todos estarem bem quando ele perguntou. Alguns anos antes, Cassim o implorou para se juntar à Tropa da Névoa e se tornar seu líder. Ali Baba diz a Aladdin que, embora Cassim o tenha traído naquela época, ele percebeu que ainda é um amigo e da família. Após a conversa, que é o motivo pelo qual ele se juntou à Tropa da Névoa, ele informa que, quando chegar a hora certa, revelará sua identidade e falará com o rei Hamadan. Aladdin pergunta o que ele fará se as coisas não saírem como planejado e o aconselha a não deixar que sua raiva o consuma. Ali Baba fica inquieto, dizendo que não sabe o que fazer. Aladdin o atinge suavemente com seu bastão e diz para ele se acalmar. Aladdin se oferece para ajudá-lo a encontrar uma solução para os problemas do país e a ajudar seus amigos. Nesse momento, Cassim e sua equipe quebram o telhado. Alguns outros membros da gangue atacam Sindbad e seus amigos, mas falham. Cassim diz a Ali Baba que vieram resgatá-lo e capturar Sindbad. Enquanto tentam escapar, Sindbad e seus amigos bloqueiam o caminho deles, e Masrur os enfraquece com poderosos chutes. Sindbad instiga Cassim a se render, mas, em vez disso, Cassim ataca Sindbad com sua espada mágica. Sua magia não funciona contra Sindbad, que o captura e o imobiliza. Cassim desafia Ali Baba a sacar sua arma e atacar, mas ele hesita. Sindbad chama o povo da favela do Neblina e tenta convencê-los a abandonar Cassim, afirmando que ele é um príncipe e diferente deles. Isso deixa Ali Baba irritado e ele saca sua arma. Invocando o poder de Amon, ele ataca Sindbad, que desvia de todos os seus movimentos e o domina. Cassim grita para Sindbad perguntando por que ele não pode cuidar da sua própria vida, já que Balbad não é seu país. Sindbad diz que quer se juntar à favela do Neblina e lutar contra o governo de Balbad. Jafar fica chocado e questiona sua decisão. Sindbad pergunta por que ele está sendo insensível e ignorando a situação do país. Ele diz que prefere se juntar ao povo que luta pelas favelas do que ajudar o rei desinformado. Sindbad se aproxima de Ali Baba e pergunta se pode se juntar a eles, mas Ali Baba recusa, dizendo que não cairá em seus truques. Ele diz que Sindbad está apenas tentando mudar os problemas do mundo, dos quais Balbad faz parte. Cassim interrompe e avisa Ali Baba para não cair nessa, dizendo que Sindbad não os ajudaria e preferiria vê-los passar fome. Isso irrita Jafar, que tenta atingir Cassim com sua arma, mas Sindbad o impede segurando a arma. Ali Baba finalmente concorda em deixá-lo se juntar. Sindbad instiga Ali Baba a segui-lo até o Palácio Real e falar com o rei Ahmed para reivindicar seu trono. Como agora ele tem o apoio do povo, promete respaldar sua reivindicação ao trono, porque é amigo do pai de Ali Baba, o ex-rei. No dia seguinte, as pessoas leem o anúncio dizendo que deveriam se reunir no Palácio Real para testemunhar a discussão entre Ahmed e Ali Baba sobre o futuro de seu país. Ali Baba fica surpreso com a quantidade de pessoas que aparecem para assistir a isso. Sinbad lhe diz que essa presença mostra que eles têm esperança nele. Ali Baba implora ao seu irmão Ahmed que proteja a vida de seus cidadãos e alivie seu sofrimento, dizendo que, se ele fizer isso, irá dissolver a tropa de Neblina. Ahmed ordena que seus guardas o prendam, dizendo que não o consideram um irmão e que o teria executado se não fosse por Sinbad. Ele também insulta seus cidadãos, chamando-os de larvas. Isso deixa Ali Baba irritado e ele grita que Ahmed não é digno de ser rei. Alguém entra e pergunta qual é a confusão. Enquanto isso, nos terrenos do palácio, Aladdin se pergunta se Ali Baba está bem. Morgiana o tranquiliza, dizendo que ele ficará bem porque o povo está lá para apoiá-lo. Um homem estranho passa por Aladdin e ele sente uma energia incomum. O homem que entrou no palácio revelou seu rosto e se apresentou como Márquio, o banqueiro, o conselheiro financeiro do tesouro do país. Sinbad também se apresentou e perguntou se eles já tinham se encontrado antes. O homem que passou por Aladdin, chamado Judal, entrou no palácio e imediatamente reconheceu Sinbad, chamando-o de cabeça de osso. Ele informou a Sinbad que era o sacerdote do Império, do golpe, e estava em Balbad para discutir negócios. O rei Ahmed disse a Sinbad que reabrir o comércio marítimo não era mais possível, pois havia dado os direitos comerciais de Balbad ao Império do Golpe, o que significava que ele não poderia negociar com nenhum país que não fosse aprovado por eles. Ele mencionou que o banqueiro o aconselhou a tomar medidas para melhorar a economia de Balbad. O banqueiro confirmou isso e perguntou se Sinbad também colocaria seu país sob o controle do banqueiro. Aladdin gritou com Ahmad, exigindo que ele ajudasse seu povo sofrido. Ahmad respondeu que não falava com pessoas de favelas, o que deixou Ali Baba irritado, levando-o a gritar com o rei. Mais tarde naquela noite, as pessoas estavam ansiosas para ouvir o resultado da negociação entre Ahmad e Ali Baba. Ali Baba parecia triste porque a negociação havia falhado e Ahmad só falaria com Sinbad. Aladdin o consolou, instando-o a ouvir as vozes das pessoas do lado de fora pedindo notícias. Ele lembrou a Ali Baba que ele havia dado esperança ao povo, e isso era o suficiente. Morgiana perguntou o que eles diriam ao povo. Jafar entrou e informou que Sinbad estava prestes a anunciar os resultados para a multidão. Sinbad chamou Ali Baba para se juntar a ele no palanque. Antes de se dirigir ao povo, ele anunciou que as negociações haviam fracassado completamente e que uma guerra com o exército imperial agora era inevitável. O povo murmurou que estava condenado, já que Cassim e seu grupo os haviam abandonado. Sinbad assegurou-lhes que, enquanto continuassem a lutar contra a pobreza e a apoiar suas famílias, não estavam condenados. Ele prometeu ficar ao lado deles e até se ofereceu para aceitá-los em seu país se fossem expulsos. O povo se sentiu aliviado ao ouvir isso.
Judal apareceu na cena usando um turbante, afirmando que vinha se encontrar com Sinbad. Sinbad perguntou se ele estava lá em nome de Amad ou do Império do Golpe. Judal respondeu que não representava nenhum dos dois e queria se unir a Sinbad para conquistar o mundo. Aladim perguntou a Jafar quem era o homem, ao que Jafar respondeu que Judal também era um mage como ele. Judal notou Aladim e perguntou quem ele era. Sentindo uma estranha aura ao seu redor, Sinbad disse que Aladim também era um mage. Judal riu, chamando Aladim de camarão, e então se aproximou para perguntar seu nome. Ele ofereceu a mão para cumprimentar Aladim, mas em vez disso, o atingiu no rosto. Judal então perguntou a Sinbad se ele planejava se unir ao pequeno mage, mas Sinbad respondeu que o encontro deles era apenas uma coincidência. Judal indagou quem era o candidato a rei de Aladim. Ao não receber resposta, decidiu usar seus poderes para descobrir. Ao descobrir que era Ali Baba, chamou Ali Baba de patético por ter gritado no palácio mais cedo. Aladim defendeu Aladim, dizendo que ele não era patético por lutar, lutando pelo povo, mesmo que pudesse falhar. Judal puxou um pequeno bastão e atingiu Ali Baba com ele. Aladim pegou seu bastão, desafiando Judal para uma luta. Sinbad ordenou que parassem, mas Judal o ignorou. Dizia a Sinbad para ficar fora dos assuntos dos magi, sabendo que não poderia detê-lo sem um recipiente metálico. Masrur tentou intervir, mas foi inútil. Judal lançou um feitiço em Aladim, mas foi ineficaz. Ele então sugeriu que lutassem usando magia. Aladim, incerto, ofereceu-se para demonstrar. Ele convocou as regras e disparou um raio devastador em Aladim, pensando que o havia superado, apenas para se surpreender ao ver Hugo o protegendo. Judal afirmou que não havia terminado, convocando magicamente as águas de Balbad e transformando-as em lanças de gelo, que ele fez chover sobre Aladim e todos os outros, forçando-os a fugir. Hugo desviou de todo o gelo e avançou contra Judal, que quase não viu a investida. Hugo o derrubou com força no chão. Em retaliação, Judal lançou suas lanças de gelo em Aladim, mas Hugo interveio e levou os golpes em vez disso. Aladim gritou enquanto Hugo começava a vazar Mogoi, perguntando a Judal por que ele estava fazendo aquilo. Judal respondeu que sempre estava entediado e queria testar seus poderes, afirmando que havia mais de onde seus poderes vinham. Enquanto disparava um raio em direção a Aladim, Morgiana rapidamente o puxou para fora do caminho antes que o raio o atingisse. Ali Baba atacou Judal com sua faca, mas não conseguiu penetrar a parede invisível que o cercava. Eventualmente, sua arma conseguiu romper a barreira e ele cortou o rosto de Judal. Judal lançou Ali Baba para longe, em direção ao gelo. Sinbad gritou para ele mudar, parar, mas Judal disse para ele ficar fora disso. Sinbad avançou contra Judal e desferiu poderosos socos. Em retaliação, Judal criou uma enorme lança de gelo e atravessou o peito de Hugo. Judal pensou que havia vencido, mas Hugo retaliou, afastando as mãos de Judal e o jogando no chão. Parecendo sem vida, Hugo cria uma poderosa explosão de energia com as mãos. Sinbad percebe o impacto que isso terá e avisa a todos para desocuparem a área. Hugo libera esse poder em Jump Doll, resultando em uma explosão que sacode o lugar. Aladim agradece a Morgiana por salvá-lo e Ashi os tranquiliza, dizendo que ninguém se feriu porque Sinbad os avisou antes. Todos estão curiosos sobre o que está acontecendo com Hugo e por que ele está agindo sozinho. De repente, algumas pessoas chegam em um tapete mágico, pegando todos de surpresa. Sinbad deduz que eles são do Império Kou, já que estão lá por Judal. Uma delas, uma princesa, diz a sua assistente para curar Judal enquanto se prepara para lutar contra Hugo. Ela vê que Hugo ainda está ansioso para lutar, então convoca seu poder aquático. Hugo avança em sua direção, mas ela o empurra para trás e rapidamente o derrota. Aladim a confronta, explicando que Judal os atacou primeiro e que Hugo estava apenas tentando protegê-lo e a todos os outros. A princesa percebe que Aladim é o mestre de Hugo e o desafia para uma luta. Ela ordena que seus guardas monstruosos eliminem todos os outros enquanto ela batalha com Aladim. As criaturas atacam enquanto Masrur, Morgiana e Ali Baba tentam se defender, mas são fortes demais. A princesa enfrenta Aladim, convoca seus poderes mágicos e começa a se transformar para lutar contra ele. Sinbad intervém, agarra sua mão para impedi-la de se transformar completamente e se apresenta como Sinbad, rei de Síndria. Ela o olha surpresa. Sinbad lhe diz que pessoas em suas posições não deveriam lutar e pede que ela recue. Ele também pede a Aladim que se afaste e informa que Hugo ainda está vivo porque Adin é difícil de matar. Sinbad explica à princesa por que está no país e a convida para conversar em um lugar mais apropriado. Ela ordena que sua equipe saia. Ali Baba se sente aliviado por eles terem ido embora e pergunta se alguém está ferido. Aladim percebe que a marca de Hugo em sua flauta desapareceu e se dá conta de que precisa dar mais poder a ele. Sinbad e Jafar atendem os feridos, com Morgiana ajudando também. Eles conversam sobre como Morgiana é trabalhadora e doce. Ela se sente frustrada por não conseguir ajudar Aladim e Ali Baba. Ali Baba verifica se há ferimentos em seu quarto. Enquanto faz isso, Morgiana entra sem bater e o vê nu. Nu! Ambos congelam, olhando em choque. Morgiana o ajuda a tratar seus ferimentos. Ali Baba pergunta sobre a condição de Aladim e ela lhe diz que ele quer ficar sozinho. Ali Baba se preocupa com Aladim porque toda vez que ele usa seus poderes misteriosos, isso afeta seu corpo. Eles ouvem pessoas pedindo ajuda do lado de fora, então correm para descobrir que Aladim desmaiou em um coma. Sinbad instrui-os a rapidamente tirar a flauta dele.
Eles o levam para dentro e Jafar informa que a condição de Aladdin é muito séria porque ele está extremamente fraco. Sinbad explica que ele transferiu todos os seus poderes para a flauta na tentativa de reviver Hugo. Ali Baba persegue que Aladdin parece mais fraco do que da última vez que ele caiu em coma. Sinbad vê que a marca de Hugo não voltou para a flauta. Ele pede a todos que deixem Aladdin descansar. Alguns membros do grupo Fog confrontam Ali Baba, perguntando o que acontecerá para a favela e seu grupo. Ele fica sem palavras, mas Sinbad chega e tranquiliza os homens, dizendo que tudo está sob controle, como prometeu. Ele também menciona que pediu ajuda de Síndria, aconselhando-os a tratar os feridos e se preparar para a chegada deles. Ali Baba se repreende por não conseguir tranquilizar o grupo e ajudá-los. Ele se pergunta onde Cassim está, porque ele teria feito um trabalho melhor. De repente, alguém se aproxima correndo, em pânico, e lhe diz que o exército está se aproximando. Ali Baba descobre que é o general Barkak, o homem que o ensinou a lutar com espadas. De volta ao palácio, junto com seu irmão Sabmad, o vice-rei. O general Barkak explica que Sabmad tem notícias importantes para compartilhar, e é por isso que estão ali. Sinbad pergunta a Savmod o que ele quer dizer. Sabmod revela que foi o infiltrado no palácio que forneceu informações para a tropa de Neblina. Ele afirma que fez isso porque queria que Ali Baba ajudasse o país e parasse o rei Ahmed. Sinbad pergunta por que ele quer parar Ahmed e Samad desaba, dizendo que tem medo do que Ahmed está tentando fazer com o país. O general Barkak explica como os problemas do país começaram. Ele conta como um banqueiro manipulou o rei Ahmed para aceitar uma moeda chamada Fuyon, e antes que muito tempo passasse, a economia deles entrou em colapso e se tornou dependente dela. Ele continua explicando que a dívida do país aumentou e eles contraíram empréstimos para pagar outros empréstimos. Todos os direitos de comércio foram confiscados como garantia e agora o rei planeja usar os direitos dos cidadãos como garantia, pois não há mais nada para usar. Ele revela que Ahmed tem planos de vender seus cidadãos para outros impérios, transformando Balbad em um país produtor de escravos. Morgiana pergunta ao vice-rei se ele veio pedir ajuda para parar Ahmed, e ele confirma. Morgiana instiga Ali Baba a deixá-los lutar e acabar com a loucura. O vice-rei informa que em 5 dias haverá uma cerimônia em que o rei Ahmed se casará com uma princesa do Império do Golpe. E nesse dia, eles planejam assinar um contrato para usar o povo de Balbad como garantia. Ele implora a Ali Baba para fazer algo antes disso. Sinbad se oferece para contatar os aliados de Sindria e convencê-los a se opor formalmente ao governo de Balbad. O general Barkak diz ao vice-rei que é hora de ir. Ali Baba visita Aladdin, que ainda está em coma e deitado na cama. Ele fala com ele sobre o que seu irmão Sabmad lhe disse e como ele pediu ajuda deles para o país. Ele diz que, embora Aladdin sempre tenha acreditado nele, ainda duvida se ele é um verdadeiro herói como o rei Sinbad, que possui muitas habilidades. Sinbad e seus homens discutem os próximos passos. Sinbad aponta que, mesmo que eles acabem com a escravidão, isso não salvará o país da confusão em que já se encontra. Ele afirma que o país precisa de um recomeço e de um governante que se importe com o povo, como Ali Baba. Mas ele ainda duvida das capacidades de Ali Baba. Morgiana irrompe e confronta Sinbad por duvidar de Ali Baba. Ela lhe diz que, mesmo que Ali Baba carece de confiança, às vezes ninguém é mais capaz de ajudar o país. No palácio, o banqueiro bajula o rei sobre a cerimônia de casamento e a assinatura do contrato. Ele o convence de que o reino prosperará sobre o Império do Golpe. Sinbad reúne todos para compartilhar suas descobertas. Ele revela que você, Judal, o Magi, é a razão pela qual o Império de Kol se transformou de uma pequena cidade em uma potência militar. Ele explica as habilidades de um Magi, sendo a mais óbvia a capacidade de criar masmorras e guiar pessoas através delas. Ele lhes diz que Judal tem uma sede insaciável de conquista e seu próximo alvo é Balbad. Ele informa que eles influenciaram com sucesso o rei Ahmed, que vendeu os direitos de todo o seu povo para eles, levando o país à ruína. Morgiana diz que já sabe o suficiente e sai, enquanto Aladdin a segue. Mas Sinbad pede que ele fique para uma conversa privada. Sinbad lhe diz que seu pai uma vez falou sobre seu filho excepcional e ele tem certeza de que estava falando sobre Ali Baba. Ele menciona que eles são semelhantes de algumas maneiras, mas Ali Baba insiste que é muito melhor do que Sinbad jamais poderia ser. Sinbad o avisa que o país ficará paralisado sob o governo do rei Ahmed, então ele precisa se tornar rei. Ali Baba entra em pânico e recusa, acreditando que não está pronto. Sinbad promete apoiá-lo em cada passo do caminho, até ensinando-o a dominar sua arma, as habilidades da arma. Sinbad lhe diz que Morgiana, o grupo da névoa e todos os outros acreditam nele e estão esperando que ele cumpra seu destino. Enquanto Ali Baba caminha pela cidade, um garotinho reconhece e grita seu nome. As pessoas se reúnem ao seu redor, perguntando sobre seu encontro com o rei e implorando por sua ajuda. Alguém o puxa da ponte e ele cai em um barco. Ele olha para cima e vê que é Cassim. Cassim explica que desapareceu porque não quer que Sinbad o menospreze. Ele menciona que sabe que Ahmad está planejando vender os cidadãos como escravos. Escravidão? Ele propõe que armem o povo e liderem um ataque contra o governo. Ele apresenta Ali Baba a um cara que tem fornecido armas mágicas e outros armamentos. Ele diz a Ali Baba que esse homem fornecerá todas as armas de que precisam para a guerra e que atacarão em 2 dias. Ali Baba discorda do plano, enfatizando que vidas inocentes serão perdidas se forem atrás do governo, já que o rei Ahmad terá o apoio do Império do Golpe. Cassim insiste que não se importa, contanto que vençam. Ali Baba
Baba grita para ele parar com o plano e deixá-lo salvar o país sem matar ninguém. Cassinho soca com força e o chama de inútil, avisando-o para não tentar detê-lo. Ali Baba implora a Sinbad para ensiná-lo a controlar seu Jin, porque quer fazer tudo o que puder para salvar o país. Sinbad concorda e eles começam a treinar. Sinbad explica uma habilidade chamada Jin Keep, onde eles podem transferir seu Jin para seus corpos. Como o tempo é curto, ele decide ensinar a Ali Baba a arma Jin Keep em vez disso, onde o capturador de masmorras pode transformar sua arma na arma do seu Jin. Ali Baba tenta, mas se cansa rapidamente. Sinbad diz a seus homens que Ali Baba é um aluno promissor. Jafar informa que recebeu informações de que a sombra está indo para Balbad. Sinbad diz que também começará a agir, começando com uma conversa com a princesa do Império do Golpe. Morgiana encontra Ali Baba sentado ao lado de Aladdin em sua cama de doente. Ali Baba diz a ela que se culpa pelo que aconteceu com Aladdin e Hugo. Morgiana o tranquiliza, dizendo que Aladdin nunca veria ajudar como algo grande, pois ele o respeita. Morgiana percebe que Ali Baba está agindo de forma estranha e se lembra da última vez que ele agiu assim. Ele desapareceu. Depois, ela conclui que ele pode estar planejando fazer o mesmo novamente. Ali Baba coloca uma máscara e se infiltra no palácio. Ele tira a máscara, se apresenta e ordena aos guardas que abram o portão. Ali Baba diz aos guardas que precisa falar com o rei, mas eles se recusam, dizendo que não deixarão o líder da tropa da névoa entrar no palácio. A multidão do lado de fora começa a jogar pedras e exige que os portões sejam abertos. Ali Baba sinaliza para que parem e pressiona os guardas a abrirem os portões ou ele ordenará que a multidão continue jogando pedras. Eles obedecem. Ali Baba desembainha sua arma, a levanta e uma explosão de fogo o envolve. Ele assegura à multidão que salvará o país. A princesa do golpe pergunta a sua assistente sobre a recuperação de Judal. Ela lhe diz que levará tempo. Ela reclama da natureza política de seu casamento e deseja poder ser uma guerreira, especialmente agora que acabou de capturar uma masmorra e obteve um recipiente metálico. A assistente explica que o casamento é necessário para controlar Balbad, o que é essencial para o comércio e crucial para o império delas. Ela imagina se casando com Sinbad, mas espera que seu futuro marido seja bonito, já que a tradição a impediu de vê-lo. O rei Amad recebe criaturas mutantes do Império Kou como presentes de casamento. De repente, um guarda entra correndo para avisá-lo de que há um intruso no palácio. Amad e o banqueiro descobrem que é Ali Baba. O banqueiro ordena que a maior das criaturas mutantes lide com Ali Baba. A criatura se transforma em um elefante monstruoso e o ataca. Eles começam a lutar, e Ali Baba começa a desviar dos ataques e a retaliar. O rei Amad nota o recipiente metálico que Ali Baba possui e fica surpreso ao descobrir que ele é um capturador de masmorras. Ali Baba tenta várias vezes usar o Jin Equip que Sinbad lhe ensinou, mas falha. O elefante tem a vantagem e o nocauteia. Enquanto está indefeso no chão, ele vê visões do passado com pessoas clamando por sua ajuda. Em sua visão, Aladdin lhe oferece a mão e o chama de herói. Ali, de repente, Baba acorda e ataca o monstro. Ele reúne o poder restante dentro de si e consegue invocar o Jin Equip. Ele corta o elefante monstruoso ao meio. O banqueiro, ao ver isso, ordena que as outras criaturas mutantes o ataquem. Ele corta através delas, mas elas se regeneram e vêm para cima dele novamente. Ele decide usar os poderes restantes que lhe restam quando, do nada, Morgiana salta para ajudá-lo. Morgiana diz a ele que está ali para assisti-lo. Morgiana o encoraja a fugir, afirmando que é mais forte do que parece e o lança para cima do palácio. As criaturas cercam Morgiana e seu líder lhe diz que ela não pode derrotá-los. Morgiana responde que eles ainda não viram o melhor dela e se prepara para lutar. Jafar informa a Sinbad que Ali Baba invadiu o palácio. Sinbad reconhece que a ação de Ali Baba pode complicar a resolução política deles, mas vê um caminho a seguir e decide visitar o palácio. Ali Baba irrompe no palácio com sua espada, mas uma criatura mutante o para. Ele avança contra ela com sua espada, mas nesse momento, a espada de Amon desaparece porque ele ficou sem Mogói. Ele se lembra de como Sinbad o ensinou a acumular Mogói. Ele cria uma chama e usa essa energia para reunir Mogói. Ele transforma seu recipiente metálico de volta na espada de Amon e corta a criatura ao meio. Morgiana está lutando contra as criaturas do lado de fora do palácio, mas parece que seus ataques não estão tendo efeito. Ela decide atacar todos de uma vez, assim como Masro fez uma vez. Ela salta, reunindo energia e atinge as criaturas com força, resultando em uma explosão. A multidão do lado de fora parece chocada com isso. Ali Baba entra na sala do trono e grita para Amad que está ali para resolver as coisas. O banqueiro diz ao rei que esgotou seu Mogwai e não representará uma grande ameaça. Ali Baba responde que não precisará disso porque não planeja lutar contra os guardas que são cidadãos de Balbad. Amad ordena que seus guardas se livrem dele, mas acabam o restringindo com suas lanças. Savmad grita para os guardas deixarem Ali Baba ir. Ele pega o bastão do rei e, enquanto o vice-rei diz para não interferirem na conversa entre Ali Baba e o rei, eles soltam Ali Baba, que diz a Amad que está ali para mudar o status quo do país. A princesa pergunta à sua assistente sobre o barulho vindo do palácio. Ele responde que podem estar inspecionando os presentes de casamento ou se preparando para a cerimônia que acontecerá no dia seguinte. Morgiana finaliza as criaturas restantes e espera que Ali Baba cumpra sua missão no palácio. Dentro do palácio, Savmad revela o plano de Amad de vender os cidadãos como escravos.
Ahmad o acusa de tentar roubar o trono e o provoca, chamando-o de covarde que não terá coragem de enfrentar os guardas e cidadãos. Ali Baba intervém e grita para Ahmad parar. Ele diz que Sabmad não é um covarde e conta como Sabmad entrou na Tropa da Névoa e lhe falou sobre a situação do país, além de como ele ordenou os guardas mais cedo. Ahmad puxa uma espada de um dos guardas e ataca Ali Baba. Ele desarma Ali Baba e o acerta na bochecha, fazendo-o cair no chão. Ahmad ordena aos guardas que ataquem Ali Baba, mas eles o ignoram. Ali Baba ordena a Ahmad que renuncie à sua realeza e abandone sua reivindicação ao trono, porque causou muito dano ao país. A princesa entra na sala e pergunta sobre a confusão. Alguns ladrões decidem roubar Sinbad antes que o país caia em ruínas. Um deles menciona que as joias que roubaram podem ser vasos de metal. Eles notam partículas de luz no céu. Os Rooks se reúnem em torno de Ali Baba e Judal. De volta ao palácio, a princesa se apresenta e informa que irá se casar com o rei. Ela pergunta sobre a identidade dele, já que nunca o viu antes. Ela fica desapontada ao ver Ahmed, mas decide manter o plano inicial. O banqueiro lhe diz que ele não é mais o rei porque houve um golpe de estado e eles precisam escolher um novo rei. A princesa insiste que sua missão é se casar com o rei, independentemente de quem ele seja, e assinar o tratado, acrescentando que nada mudará isso. Salvat recusa a oportunidade de se tornar o novo rei, afirmando que não é capaz de governar. Ele revela que Aladdin é o melhor candidato para governar e passa a posição para ele. Aladdin também rejeita o papel, surpreendendo a todos. Ele se dirige a eles dizendo que se culpa pela morte do rei anterior, porque possibilitou o evento que levou a isso, e se sente extremamente responsável. Ele implora a princesa para cancelar o casamento e a assinatura do tratado. Ele informa que a nação não precisa mais de uma monarquia, mas de uma república popular, onde os cidadãos possam tomar suas próprias decisões e escolher seus líderes. Ele acredita que essa é a única maneira de salvar o país e está disposto a dedicar sua alma e corpo a essa causa. O rei Sinbad entra com algumas pessoas, apresentando-as como diretores de outros países sob a aliança dos Sete Mares que ele comanda. Ele os trouxe para recomendar Ali Baba como rei, mas parece que isso não será mais necessário. A princesa diz a Ali Baba que uma república popular não é possível porque Balbad vendeu todos os seus direitos para o Império do Golpe. Ali Baba argumenta que os tratados anteriores que Balbad assinou deveriam ser cancelados, já que estão criando um novo país. A princesa alerta que o imperador pode recorrer à violência para recuperar o país. Ali Baba os exorta a afastar tais pensamentos e sugere que poderiam reembolsar o Império do Golpe com seus lucros do comércio marítimo. A princesa discorda disso, mas Sinbad intervém na conversa e diz a ela que Balbad se juntará à aliança dos Sete Mares e que uma invasão não é possível porque eles fazem parte de uma aliança que proíbe isso. Ali Baba acrescenta que Balbad e Sindria têm sido aliados próximos por gerações, o que o assistente da princesa também confirma. A princesa sugere que o rei Sinbad visite o Império do Golpe para provar suas alegações ao imperador, e ele concorda. Ao sair, ela pensa consigo mesma que está feliz por não se casar com Ahmad. Sinbad admira a coragem de Ali Baba em confrontar o Império do Golpe e buscar uma resolução. Todos na sala estão felizes com isso. No caminho de volta para casa, a princesa diz que mal pode esperar para contar ao pai que Balbad aboliu a monarquia. Ela parece animada com a ideia de que Sinbad os visitará em breve. Sinbad pergunta a Ali Baba qual é o próximo passo. Ali Baba responde que eles precisam estabelecer um governo temporário e reunir representantes do povo para formar um conselho. Barca que menciona que o público vai querer ver Ahmad executado, mas Ali Baba contra-argumenta que isso não vai acontecer, porque eles planejam reescrever seus códigos penais. Ele encoraja todos a trabalharem juntos para reconstruir Balbad tijolo por tijolo. Os banqueiros intervêm, dizendo que países que praticam democracia geralmente acabam falhando porque sempre haverá alguém que se levantará em busca de poder. Um guarda informa Ali Baba que o povo está ansioso para saber o que acontecerá a seguir. Ali Baba anuncia ao povo que Ahmad abdicou do trono, mas ninguém o sucederá porque eles planejam se tornar uma república. Torres escuras irradiam do banqueiro e fortalecem o traficante de armas, enquanto, ao mesmo tempo, uma torre brilhante brilha de Aladdin e se transforma em um grande pássaro. Ali Baba continua a inspirar e motivar o povo em seu esforço para formar uma república. Ele os exorta a trabalharem juntos porque, não importa quais desafios enfrentem, eles são conhecidos por serem resilientes. O povo aplaude feliz. Ali Baba promete a si mesmo não deixar Balbad ainda, colocando seus planos de aventura com Aladdin em espera, enquanto o traficante de armas envia torres escuras enquanto Cassim e sua gangue se dirigem ao palácio para lançar seu ataque. Assim que a multidão começou a celebrar, Ali Baba notou Cassim e sua gangue se movendo em direção ao palácio através das massas de pessoas. Alguém se aproximou de Cassim para informá-lo de que o país não tinha mais um rei e que Ali Baba o havia declarado uma república popular. Cassim observou a alegria e a empolgação da multidão e percebeu que Ali Baba havia encontrado uma maneira de frustrar seus planos. Ele se dirigiu ao palácio, protestando contra essa nova solução. Falou ao povo com raiva, lembrando-os de que o país foi construído com seu suor e sangue. Ele recordou os pesados impostos impostos pelo governo anterior, que levaram à
fome de suas famílias. Argumentou que a monarquia deveria ser responsabilizada por seus crimes, mesmo que não existisse mais. Um dos membros de sua gangue usou seu poder sobre a multidão e eles começaram a se alinhar com Cassim, juntando-se a ele em sua raiva e protestos. Cassim instou o povo a se levantar contra a realeza, os nobres e os militares por seus erros. O povo concordou. O traficante de armas ficou satisfeito e mencionou que lucraria ao fornecer-lhes recipientes de metal. Diante da situação, Ali Baba e outros ficaram chocados com a resposta do povo. Jafar gritou o nome de Aladim e se perguntaram se ele estava morto. Aladim se encontrou em um templo, ouvindo alguém chamá-lo. Ele avistou a cabeça de Hugo e perguntou se ele estava morto. Morto? Hugo informou que seu corpo físico ainda estava vivo na superfície, mas apenas sua consciência estava presente ali. Enquanto isso, na superfície, o traficante de armas roubou a torre do banqueiro e cobriu a terra e os céus com ela. Cassim ordenou que as pessoas eliminassem todos no palácio, junto com todos os nobres e influentes da cidade. Hugo informou Aladim que havia pessoas na superfície tentando alterar o fluxo do destino. Ele explicou como o fluxo do destino funcionava usando os encontros de Aladim com vários ventos Jin e seus mestres como exemplo. Ele alertou que mexer com esse fluxo levaria ao caos e à escuridão. Hugo mencionou que Aladim deveria ter morrido quando enfrentou Judal, que havia se cercado de poderes sombrios. E foi por isso que Hugo o protegeu, esgotando todo o Magoi que lhe restava. Ele observou que a razão pela qual o Magoi que tentou dar a Aladim não funcionou era porque ele não era o Jin de Aladim. Hugo mostrou a Aladim o que estava acontecendo na superfície e o instou a voltar e corrigir o fluxo do destino através da imaginação. Milagre! No entanto, para cumprir sua missão, Aladim precisava visitar seu mestre, o grande rei Salomão, para aprender sobre o destino e ganhar sabedoria. Hugo se despediu, dizendo que nunca se encontrariam novamente e levantou Aladim através dos portões. Aladim estava incerto sobre seu entorno, mas ouviu uma voz dizendo para ele embarcar em uma jornada pelas verdades do mundo e renascer. Jafar e Masrur deixaram Aladim com uma mulher para ir ajudar no palácio. As pessoas atacaram os guardas, começando a derrubá-los. O rei deputado Sabimad estava sob pressão, pressionado a ordenar que os guardas lutassem. Ele perguntou a Ali Baba o que deveriam fazer. Ali Baba ordenou que metade do exército defendesse o portão, enquanto ele liderava o resto para confrontar Cassim. Cassim e sua gangue se aproximaram do palácio, mas foram parados por Ali Baba, que o cercou com chamas. Ele exigiu saber a razão de Cassim para o derramamento de sangue. Mesmo depois de ter dissolvido a monarquia, Cassim afirmou que nunca desejou tal violência e lançou um ataque contra Ali Baba. Ele desviou dos ataques, mas um deles o atingiu e embaçou sua visão. Eles o contiveram, pressionando-o com o poder de suas armas, e Cassim desferiu um golpe poderoso. Ali Baba convocou a espada de Amon e rompeu a barreira. Ele avançou contra eles e destruiu sua arma, colocando sua espada contra o pescoço de Cassim, exigindo que ele interrompesse o ataque. Cassim respondeu que preferia morrer e instou Ali Baba a golpeá-lo. Incapaz de fazê-lo, Ali Baba implorou a ele. Cassim ignorou seus apelos e se afastou. Percebendo que sua gangue havia sido dominada, decidiu invocar o poder de sua arma de guerra, que o traficante de armas alertou que poderia ter consequências. Ele cravou a arma em si mesmo e chamou seu poder. As outras armas se fundiram com ele, transformando-o em um demônio negro voador. O demônio começou a atacar os guardas, vaporando-os. O traficante de armas observava e ficou satisfeito ao ver que finalmente se voltavam para Jin. Usando o Dark Rook, Morgiana disse a Ali Baba para se controlar, caso contrário, todos morreriam. Ela atacou o monstro, chutando sua cabeça e derrubando-o. Morgiana instou a Ali Baba, que ainda estava em choque, a usar sua espada. Quando o demônio tentou atacá-lo, Ali Baba conseguiu cortar uma de suas mãos. Morgiana o empurrou para atacar novamente, mas o demônio convocou Dark Rook e fez uma nova mão crescer. O traficante de armas explicou que, enquanto Dark Rook existisse, o Jin Negro poderia se regenerar infinitamente, e Dark Rook nasce do ódio e amargura humanos. O demônio cresce em tamanho. Morgiana tenta atacar novamente, mas o demônio usa sua telecinese para lançá-la a centenas de metros de distância. Ele se prepara para desferir um golpe massivo contra o ex-governante e seu vice. Ali Baba avança em sua direção e Sinbad pula, pressionando a mão contra a cabeça do demônio. Ele pede a Ali Baba que termine com isso antes que o demônio elimine todos os envolvidos na monarquia e inicie uma revolução sangrenta. O demônio coloca seus dedos no corpo de Sinbad, mas Sinbad continua insistindo que Ali Baba precisa matá-lo e estabelecer uma revolução sem sangue. Em vez disso, Ali Baba potencializa sua arma e avança contra o demônio. Com raiva, ele crava sua arma no demônio, mas o Dark Rook em seu corpo o impede de penetrar. Invocando o poder de Amon, ele empurra com mais força, mas de repente vê Cassim amarrado no núcleo do demônio e perde o controle. O demônio joga Sinbad para o lado. Sinbad percebe que o demônio ficou sem Megoi, então diz a Ali Baba para concentrar todo o seu poder em um único golpe. Ali Baba tenta se fortalecer, mas continua falhando. Enquanto isso, o exército decide intervir e atacar o monstro. Vendo isso, Ali Baba resolve se recompor, potencializando sua arma com a ajuda de Sinbad. Ele avança contra o monstro com toda a sua força, mas Judal o para e o derruba no chão.
Judal quer saber por que o traficante de armas está tão determinado a matar Ali Baba. O traficante de armas se desculpa por interromper Judal durante sua recuperação, explicando que Ali Baba tem interferido no fluxo que ele está tentando criar e se tornou uma inconveniência. Ali Baba reflete sobre como detê-los, observando que seu equipamento Judge Jin tem sido ineficaz e que ele mal tem Mogói restante. Jafar e Masrur ajudam os moradores da cidade enquanto eles são atacados. Masrur sugere ir ao palácio, mas Jafar insiste que precisam ajudar as pessoas primeiro. Os ladrões procuram por Sinbad para devolver o recipiente de metal que roubaram dele. Justo quando toda a esperança parece perdida, Jafar avista uma luz brilhante se movendo em direção a eles. Acontece que é Aladdin cavalgando em sua direção. O traficante de armas diz a Judal que pode fazer do Jin Negro seu próprio. Ao se conectar a ele, ele pode se conectar com o demônio, ganhando o controle. Judal imobiliza Sinbad e promete não matá-lo, virando-se para Ali Baba e dizendo que está prestes a perder sua vida. Judal transforma o demônio em um grande monstro, ordenando que ele lance múltiplos ataques contra eles. Morgiana salva Ali Baba, instando-o a correr por suas vidas. Ele pede que ela o jogue para que ele possa atacar Judal e o monstro, pois reuniu toda a sua força e Mogwai. Morgiana avisa que isso pode matá-lo, mas ele a persuade. Ela o lança em direção a Judal. Judal e Ali Baba tentam atingi-los, mas Judal facilmente desvia, fazendo Ali Baba colidir com o chão. O demônio ataca Ali Baba, que bloqueia o golpe com a espada de Amon, que se despedaça no processo. Ele ordena a Morgiana que o jogue para cima novamente, mas ele é repelido mais uma vez. Aladdin chega e se oferece para ser a fonte de força de Ali Baba. Judal instrui Aladdin a convocar seu Jin, já que agora ele possui seu Jin e não vai perder novamente. Aladdin explica que Hugo não está mais com ele, mas deixou seu poder. Aladdin usa a Torre Branca para criar um gigante na forma de Hugo. O Jin Negro avança contra Aladdin, que o vaporiza. Aladdin diz a Morgiana para levar Sinbad para a cidade, pois há pessoas que ele precisa ver. O golpe de Aladdin parece não ter efeito sobre Judal. Ele admite que não pode enfrentar Judal de igual para igual porque seus poderes estão incompletos. Aladdin pede a Ali Baba que compartilhe seus poderes, mas Ali Baba responde que perdeu sua espada e não tem mais magia. Aladdin diz a ele para olhar ao redor enquanto envia o peão branco, restaurando os sentidos das pessoas. Ele diz a Ali Baba que o espírito do povo é o que lhes dará o poder de lutar. Ali Baba invoca a sabedoria de Salomão. Aladdin diz a Ali Baba que a única maneira de libertar seu amigo Cassim é rompendo a escuridão do Jin Negro com sua espada. Ali Baba responde que a espada se foi. Aladdin então refaz a espada com sua magia de calor. Ali Baba avança contra o demônio, desviando de cada lança de gelo que Judal lhe lança. Ele atinge o demônio, mas não funciona e é puxado para o estômago do demônio. Aladdin mexe com a mente de Judal, mostrando-lhe memórias de seu passado, o que o atormenta, fazendo-o cair no chão. Dentro do Jin Negro, Ali Baba ouve a voz de Aladdin o instando a libertar Cassim da escuridão. Enquanto luta, Cassim diz a Ali Baba para ficar longe, pois sempre o desprezou, mesmo quando eram crianças. Ele diz que espera que Ali Baba desmorone. Continua dizendo que Aladdin é perfeito e está cercado de luz por onde quer que vá, ao contrário dele, que nasceu como lixo. Aladdin mantém Judal à distância na superfície, encorajando a Ali Baba a não deixar que as palavras de Cassim o machuquem. Cassim lança insultos a Ali Baba, afirmando que ele tem sangue real e uma mãe bondosa, enquanto Cassim tem o sangue de um pai sem valor. Ele usa peões negros para restringir Ali Baba e reclama que é injusto que estejam fadados a seus status sociais desde o nascimento. Desgostoso com a perfeição de Ali Baba, Aladdin retaliou acertando Cassim no rosto, gritando que o que ele diz não é verdade, pois ele não é tão perfeito quanto finge ser e também fez coisas terríveis, vivendo uma vida miserável. Ele avisa Cassim para não fabricar mentiras sobre sua vida para justificar a própria. Eles se engajam em uma batalha, trocando golpes e palavras. Cassim ganha vantagem e derruba Ali Baba no chão. Ele lhe diz que o destino e o status social de uma pessoa são determinados ao nascer. Cassim mostra a Ali Baba memórias de sua favela, quando perdeu sua mãe, quando perdeu sua irmã Mariam e quando a favela foi incendiada. Ali Baba vê como o traficante de armas ofereceu ajuda para iniciar uma revolução em seu país. Cassim cria uma arma com os hooks negros, gritando que qualquer um deveria ser capaz de alcançar a grandeza, e ele crava sua arma em Ali Baba. Ali Baba se emociona, culpando a si mesmo por não perceber que Cassim se sentia assim. Ou talvez ele tenha percebido, mas fugiu da realidade de que eram diferentes. Ele espera que possam encontrar uma maneira de serem felizes juntos. Suas lágrimas emitem hooks brancos que fluem para Cassim, trazendo-o de volta à razão. Cassim percebe que deveria ter aceitado seu destino e vivido feliz com suas diferenças, pois nunca poderá ser igual a Ali Baba, não importa o quanto tente. Ele começa a chorar e uma gota de suas lágrimas cai no chão, fazendo com que o Jin Negro comece a se desintegrar. Cassim se despede de Ali Baba, dizendo que seu tempo acabou. Ali Baba lhe diz que veio para salvá-lo, mas Cassim responde que já fez o suficiente e começa a flutuar em direção a uma porta. Ele se lembra de ter eliminado seu pai e de como ele o chamava de lixo de rua, como ele mesmo. A única pessoa que ficou ao seu lado foi Ali Baba. Ali Baba tenta segurá-lo, mas Cassim explode em Hulk branco e desaparece. O Hulk branco afasta o Hulk negro, preenchendo o céu.
O traficante de armas leva Judal e sai, dizendo a Aladdin que se encontrarão novamente. Ali Baba chora por seu amigo, que está morto em seus braços. O traficante de armas jura engolfar Aladdin, Ali Baba e todos os outros em escuridão. Nesse momento, Sinbad e seus homens, que recuperaram seus navios metálicos, o atacam, e Sinbad vaporiza completamente o traficante de armaduras com sua poderosa espada. Sinbad se sente fraco. Depois, algumas entidades misteriosas realizam uma reunião para discutir o que fazer sobre Aladdin e Ali Baba se unindo ao grande rei Salomão. Eles aconselham que devem ser corajosos e enfrentar o rei Salomão, assim como fizeram séculos atrás. Todos prometem continuar a criar escuridão no planeta. Ali Baba chora por seu amigo morto e se desculpa por não tê-lo salvado. Aladdin chega e explica que aqueles que morrem não desaparecem realmente, mas se juntam ao grande fluxo da raiz. Aladdin invoca a sabedoria de Salomão e mostra a Ali Baba seus pais. Ele explica que, embora seja triste quando as pessoas morrem, não é um adeus definitivo. Elas ainda estão cuidando de seus entes queridos e de suas jornadas. Aladdin transforma o Hulk de volta em pessoas e as envia para se reunirem com seus entes queridos. Todos começam a reconstruir a cidade. Morgiana ajuda a fornecer comida para os trabalhadores e cidadãos. Ali Baba realiza uma reunião com o representante do povo para discutir os próximos passos na criação de sua república e para ensinar. Ensinar o que significa uma república. Ali Baba e Aladdin observam a reconstrução que acontece na cidade. Quando Ali Baba é mordido por uma cobra, um guarda corre, joga a cobra longe dele e garante que a cobra não é venenosa. Nesse momento, outro guarda entra correndo para informá-lo que uma enorme frota do Império do Golpe foi avistada na costa. Ali Baba está confuso sobre o motivo de sua vinda. Sinbad lhe diz que provavelmente eles acham que a rebelião ainda está em andamento e querem assumir o controle de Balbad. Se alegarem que Balbad ainda é um estado de greve anárquico, será difícil argumentar contra eles. Sinbad aconselha Ali Baba a deixar a cidade, pois o Império do Golpe sem dúvida quererá assumir o comando e transformar os reis em seus fantoches ou executá-los para dar um exemplo. Ali Baba discorda e insiste que não pode abandonar a cidade, prometendo a Cassim e a todos que perderam suas vidas que prefere ficar e lutar. Sinbad o nocauteia secretamente e Ali Baba desmaia. Quando Ali Baba acorda, se encontra em um barco. Ele percebe que a cidade para a qual estão indo não é Balbad. Jafar lhe diz que estão indo para Síndria e que o rei Sinbad decidiu viajar para o Império do Golpe para usar sua influência como líder da Aliança dos Sete Mares nas negociações. Ali Baba cai de joelhos e começa a chorar. Masrur e Morgiana estão treinando um contra outro quando ouvem um alarme indicando o retorno de Sinbad. Sinbad agradece a Jafar por administrar o país enquanto esteve ausente e pergunta sobre Ali Baba e seus amigos. Ele pede a Jafar que os chame para que ele possa relatar suas conversas com o Império do Golpe. Sinbad então informa que o Império do Golpe decidiu colocar Balbad sob seu domínio, mas respeitará o direito deles de se tornarem uma república e não os forçar à escravidão. Ali Baba agradece a Sinbad, dizendo que ele não poderia ter lidado melhor com a situação. Sinbad pergunta qual é o próximo plano de Ali Baba, e ele responde que apoiará Balbad discretamente de fora. Sinbad o alerta contra isso, pois o Império do Golpe está de olho nele. Sinbad lembra que ele já falou sobre as anomalias do mundo, as guerras constantes e a extrema pobreza. Pobreza? Ele explica que essas não são coincidências, mas sim orquestradas por uma organização chamada Altamon. Menciona que o banqueiro que causou o caos na economia de Balbad, o traficante de armas e Judal são todos membros de Altamon. Ele continua dizendo que eles têm lutado contra Altamon por muito tempo. Ele pede a Ali Baba e Aladdin que ajudem e ofereçam seus poderes nessa luta. Se concordarem, Sinbad os ajudará a ganhar o poder necessário para combater, já que seus poderes ainda estão incompletos. Ele promete trazer um poderoso mago e um habilidoso espadachim para treiná-los. Um guarda entra correndo para informar Sinbad que uma criatura marinha foi avistada na costa. Sinbad os incentiva a concordar enquanto sai para lidar com a situação. A criatura destrói um prédio, mas todos parecem animados para assistir à caça. Sinbad e seus 8 generais chegam ao local. Sinbad ordena a 2 dos generais, Yan-Hai-Hai e Sharkan, que cuidem da criatura. A criatura dispara água em direção a Yan-Hai-Hai, mas ela desvia e usa a água para contê-la. Sharkan corta a cabeça da criatura, retira os ossos e a fatia em vários pedaços. Sinbad apresenta Yan-Hai-Hai a Aladdin como sua nova professora. Sharkan se junta a eles e Sinbad o apresenta como o novo professor de Ali Baba. Ele abraça Ali Baba e lhe diz que ele tem um grande futuro pela frente. Yan-Hai-Hai e Sharkan provocam um ao outro, mas Sinbad lhes diz para guardarem a competição para a próxima vez. Mais tarde naquela noite, o povo de Síndria celebra um grande festival chamado Maharagan. Ali Baba diz que Sinbad é incrível por transformar uma ilha tão distante em um grande país em apenas uma geração. Aladdin e Ali Baba admiram as damas, e uma delas dá flores a Ali Baba. Ele percebe que é Morgiana e a elogia, fazendo-a corar. Aladdin e Morgiana encontram Sinbad, que está cercado por belas mulheres. Sinbad os apresenta a seus 8 generais, começando por Masrur e Jafar, que eles já conhecem. Ele apresenta Rina-Roho, que parece um gigante Drakon que se assemelha a um dragão. Yamrai-Ha, Sharhan, Piste, que parece uma criança, e Espartas. Ele informa a Ali Baba que um dos príncipes do Império Kou está vindo estudar em Síndria. Alguns dos generais de Sinbad brincam com ele sobre encontrar uma esposa e formar uma família, mas ele responde que seus cidadãos são sua família.
Morgiana e Aladdin ficam maravilhados com a beleza do país. Aladdin pergunta a Morgiana por que ela decidiu vir com eles para Cimbriéia, em vez de viajar para sua terra natal no continente sombrio. Ela responde que ouviu falar dos Altamã e decidiu lutar ao lado deles até o fim, porque deve muito a eles. Ela se ajoelha e pede para lutar ao lado deles. Aladdin diz que ela é livre para fazer o que quiser e não precisa da permissão de ninguém, e Ali Baba concorda. Aladdin diz que estão felizes em ter Morgiana ao seu lado, comparando isso a ter a força de 100 pessoas. Eles ficam impressionados ao vê-la dançando tão radiante. Aladdin a chama, dizendo que ela está linda. Ele diz a Aladdin que nunca quer que o que aconteceu com Cassim aconteça com mais ninguém. Aladdin promete que lutará contra os Altamã com ele, enquanto fogos de artifício iluminam o céu. Ali Baba começa seu treinamento com Yan Raiha. Ele lhe mostra do que é capaz, mas ela diz que não está impressionada. Ela explica as capacidades da magia e demonstra tornando-se invisível. Ela descreve como a invisibilidade funciona e explica como dar comandos aos peões para realizar diferentes tipos de magia. Ela menciona que alguém com mogói ilimitado, como ele, pode alcançar grandes feitos mágicos. Ali Baba tem dificuldades com a prática da espada. Shere Khan sugere que ele troque de espada, mas Ali Baba insiste em usar a sua atual, pois é semelhante à espada equipada com Jinn. Shere Khan pergunta como ele planeja invocar o Jinn usando seu recipiente de metal quebrado. Sinbad chega e diz a Ali Baba para acompanhá-lo para resolver o problema com seu recipiente quebrado. Sinbad explica que a faca agora é inútil e que ele precisará encontrar um novo recipiente de metal para transferir seu Jinn. Ele acrescenta que o novo recipiente deve ser algo com o qual ele tenha uma forte conexão emocional. Ali Baba compartilha que recebeu sua faca quebrada no dia em que seu pai o visitou, após ter conseguido uma negociação comercial. Sinbad oferece a ele uma nova faca, uma que foi presenteada por seu pai quando ele estava se sentindo para baixo. Ali Baba aceita a faca e instantaneamente seu Jinn se transfere do recipiente quebrado para o novo. Sinbad comenta que a transferência rápida significa que seu pai está o guiando. Sinbad também incentiva a Morgiana a escolher qualquer recipiente de metal de sua coleção. Ele diz a ela que as pessoas que lutam ao lado de um candidato a rei recebem a benção de Mogói e Adin, mas ela precisará de um recipiente para conter esse poder. Ali Baba brinca que ela deveria escolher uma luva de metal porque ficaria bem nela. Ela menciona que tem algo que adoraria usar e revela suas antigas correntes, explicando que são um item importante em sua vida e que prefere usar isso. Jafar e Masrur interrompem para informar Sinbad que a delegação do Império do Golpe chegou. Sinbad e os generais 8G aguardam para cumprimentar os delegados. O príncipe sai do barco e se apresenta como Hakuri-o-Ren, o quarto príncipe do Império do Golpe. Sinbad expressa sua honra em tê-lo ali e pergunta quem é a pessoa atrás dele. Ele fica chocado ao perceber que é a princesa Kujoko-Ren. A princesa diz que está feliz em vê-lo novamente. Jafar nota a troca casual entre eles e conclui que nada aconteceu entre eles durante a visita de Sinbad ao Império do Golpe. Sinbad menciona que não a viu durante essa visita, o que provoca uma forte reação da princesa. Ela saca sua espada e o acusa de ter se aprofitado dela durante sua visita. Jafar fica chocado e pergunta a Sinbad o que ele fez. A princesa começa a chorar e sua assistente explica que no último dia da visita de Sinbad, a princesa o encontrou nu ao seu lado na cama. Sinbad se pergunta como acalmar a situação. A princesa o desafia para um duelo, avisando que se ele recusar, ela eliminará os dois. Sinbad tenta se lembrar do que aconteceu, mas sua memória falha. Jafar o avisa que essa situação pode levar à guerra. Um de seus generais que estava com ele anunciou que Sinbad não estava bêbado naquele dia e que se certificaram de que ele foi para a cama após a festa. A princesa pergunta a ele por que estava em seu quarto e por que ele estava nu. Ele responde que não se lembra disso, mas pode confirmar que às vezes dorme nu. A princesa compartilha seu lado da história, dizendo que alguém a atingiu. Ela perdeu a consciência e, no dia seguinte, se encontrou no quarto dele. Sinbad fica chocado ao ver que seus generais acreditam na princesa. Todos concordam que ele é capaz disso quando está bêbado e que ouviram reclamações das mulheres da cidade sobre ele. Ele tenta lembrá-los da confiança que construíram ao longo dos anos, mas não adianta. A assistente da princesa sugere que ele se case com ela como a única maneira de preservar sua honra. Os generais perguntam a Sinbad qual será sua decisão, mas ele discorda e pede a Yamhaira que use seus poderes para mostrar a eles o que realmente aconteceu naquele dia. Todos assistem e descobrem que nada aconteceu entre eles. Eles apenas dormiram a noite toda. A assistente afirma que a magia é suspeita e pressiona Sinbad a confessar seu crime e se casar com ela. A princesa pede desculpas por sua reação. A assistente chamada Kakubon pensa sobre a verdadeira história. Ele deixou a princesa inconsciente e, com seus guardas, a colocou ao lado do rei Sinbad. Ele explica seu plano de ser um guardião do filho dela de seu casamento com o rei Ahmed e controlá-lo das sombras. Mas isso não deu certo. Agora ele planeja fazer o mesmo com o rei Sinbad. Ele insiste que o rei Sinbad deve assumir a responsabilidade e se casar com a princesa. Mas os guardas confessam que ele orquestrou tudo e que os ajudaram. Os guardas de Sinbad tentam prendê-lo por enganar o rei. Ele saca sua espada para resistir a eles. Mas o príncipe Harkuriu o interrompe e pede desculpas pelo comportamento de seus viajantes. A princesa perdoa Kakubon e o abraça. Jafar pergunta a Sinbad se é certo perdoá-los e deixá-los entrar no reino. Sinbad responde que o príncipe não gostaria de voltar sem completar sua missão. O príncipe informa ao rei Sinbad que há forças no Império Kou tentando atacar Sindria.
O rei Sinbad pergunta por que ele escolheu lhe contar isso e qual é seu objetivo. O príncipe revela que seu objetivo é destruir o Império do Golpe. O príncipe pede a Sinbad que lhe empreste seu poder na luta contra o Império do Golpe. Sinbad responde que o príncipe deve primeiro aprender sobre sua cidade. O príncipe insiste que não tem tempo para isso, mas Sinbad insiste que ele precisa adquirir algum conhecimento antes que possam continuar suas conversas. Sinbad sugere que ele deve conhecer Ali Baba. Shere Khan leva Ali Baba a uma casa de prazer e o apresenta às garotas lá como um príncipe. Ele pergunta a Ali Baba o que ele acha do príncipe Harcourt o Ren e acrescenta que gostaria de ter uma disputa com ele para ver quem é melhor na esgrima. Uma garota de aparência estranha entra e oferece seus serviços a Ali Baba. Enquanto isso, Aladdin e Yamraiha continuam seu treinamento mágico. Aladdin exibe a magia de proteção que aprendeu e Yamraiha mostra a magia da água, incentivando Aladdin a aprender a tornar sua magia mais ofensiva. Ali Baba pratica sua esgrima com Shere Khan, que o critica por ter uma técnica terrível e diz que seu estilo de luta com espada não combina com sua arma de equipe Jin. Ele sugere que há uma maneira melhor de fazer isso. Após sua sessão de treinamento, Aladdin consola Ali Baba. Ele compartilha que também enfrenta dificuldades sobre Yamraiha, mas está aprendendo muito. Morgiana mostra a eles uma reformulação de suas correntes, que agora ela transformou em tornozelos. Ela os experimenta, mas acidentalmente emaranha Ali Baba e Aladdin neles. Ela se desculpa, e Ali Baba sugere que ela tire a corrente. Morgiana reflete sobre como usar os tornozelos em batalha, e Aladdin a aconselha a descobrir seu propósito. Primeiro, ela expressa seu desejo de ganhar força para ajudar os dois. Eles dizem a ela que ela já os ajuda muito, e quando ela está por perto, eles sentem que tem asas. O príncipe e a princesa os interrompem. O príncipe menciona que Sinbad pediu que ele os acompanhasse e aprendesse com eles. Ele agradece a Aladdin por ajudar a princesa Hathaway nas planícies de Kuga. A princesa sugere que deixem o passado em Balbad para trás e façam uma trégua. Aladdin concorda e se oferece para apertar a mão dela. Eles entrelaçam as mãos, mas então começam a discutir. Ali Baba se desculpa por eles, explicando que tem um histórico de Balbad. O príncipe pergunta a Ali Baba se ele sente algum ódio contra ele, já que ele é o príncipe do país que ocupou sua casa. Ali Baba ouve vozes em sua cabeça dizendo para ele não gostar e prejudicar o príncipe. Ele desmaia de dor enquanto estranhas marcas aparecem em seu braço. Sinbad entra para verificar Ali Baba, que está deitado na cama. Um homem estranho se materializa a partir da marca no braço de Ali Baba e flutua no ar. Sinbad desembainha sua espada e corta o homem ao meio, com sangue respingando nele. O homem estranho amaldiçoa Sinbad até a morte e diz a Aladdin para se render, pois a maldição gradualmente transformará todo o seu Magoi em negro, levando-o à depravação. Ele avisa a Aladdin para não lutar contra a maldição, ou a Torre Branca e a Torre Negra se destruirão dentro dele, matando seu corpo. O homem afirma que os aguardará na escuridão da gravidade e da depressão antes de desaparecer. Yamraiha explica que é uma magia complexa que apenas o conjurador pode remover. Sinbad menciona que há uma maneira de levantar a maldição, mas eles precisarão viajar para o sul até uma ilha com a masmorra 61. Se conquistarem a masmorra, o Jin lá pode levantar qualquer maldição e curar qualquer doença. Ele lhes diz que não pode acompanhá-los porque já conquistou sua 7ª masmorra e atingiu seu limite. O príncipe se oferece para ir com eles e ajudar. Sinbad o alerta sobre os perigos, mas o príncipe responde que sempre quis a chance de limpar uma masmorra. Sinbad concorda em deixá-los se juntar. Ali Baba se culpa pelo que aconteceu com Sinbad, mas Piste o tranquiliza, dizendo que Sinbad ficará bem porque Yamraiha usou sua magia para impedir que a maldição se espalhasse por 10 dias. Um monstro marinho os ataca, mas Piste aparece em um pássaro, acalma o monstro e o manda de volta para o oceano. Aladdin a agradece pela ajuda e insiste em chamá-la de senhorita, já que ela é mais velha que Ali Baba. Os servos anunciam que a comida está pronta. O príncipe Harker Yu lhes diz que preparou a refeição para agradecê-los por serem gentis com ele. Ali Baba se lembra de que Sinbad lhe disse para aprender a superar a voz em sua cabeça e para perdoá-lo. Jafar diz a Sinbad que ele deveria ter evitado a maldição, mas Sinbad responde que isso os motivará mais se ele também estiver amaldiçoado. Enquanto troca seus curativos, eles chegam à ilha e encontram o povo Toran. Uma garotinha se aproxima deles e implora para que a levem à masmorra porque ela quer salvar seus pais. Piste informa que a masmorra puxa qualquer um que se aproxima para dentro e eles nunca saem vivos, razão pela qual os ilhéus ficam afastados. O príncipe promete ajudá-la a encontrar seus pais e jura derrotar tudo no monstro se encontrá-los já mortos. Enquanto se aproximam do calabouço, Morgiana usa suas algemas modificadas como pulseiras. O calabouço emite cordas brilhantes que os prendem e os puxam para dentro. Todos se encontram dentro do calabouço. Eles notam uma grande árvore com várias portas. Decidem abrir as portas uma a uma até encontrarem aquela que leva à sala do tesouro. Eles abrem a primeira porta e encontram tartarugas falantes que estão mordiscando seus polegares. Nas outras portas, encontram várias criaturas falantes, algumas amigáveis, outras hostis. Enquanto afastam as hostis, Morgiana descobre uma porta que leva mais fundo no calabouço. Eles passam pela porta e se deparam com um urso muito grande que pergunta se poderiam lhe dar um pouco de mel. Aladdin responde que não tem nenhum, o que enfurece o urso e ele os ataca. O príncipe Harcourt Yu congela de medo e quase é derrubado pelo urso. Mas Morgiana Adriana intervém, chutando a perna do urso várias vezes e fazendo-o cair no chão. Ali Baba abre o peito do urso com sua espada e Aladdin libera sua magia de calor sobre ele. O urso murcha e sai correndo. Ali Baba aconselha o príncipe a não baixar a guarda na próxima vez. O príncipe promete que não vai congelar novamente e estará preparado
preparado. Eles abrem a próxima porta e se encontram em um pomar onde humanos estão presos nas árvores. Zagan se apresenta e os recebe em seu calabouço. Ele explica que as pessoas presas nas árvores são da cidade. O Jin revela que alimenta as criaturas de sua masmorra com humanos. Todos olham para ele com desgosto. O príncipe tenta libertar uma mulher das árvores, mas falha, pois apenas a magia pode salvá-los. O Jin expressa seu ódio pelos humanos e diz que preferiria viver na masmorra para sempre. Ele mostra que capturou a garotinha e que a única maneira de salvá-la é chegar à sala do tesouro. Aladdin garante ao príncipe que eles vão resgatá-la e ao povo de Toran e fazer com que o Jin levante a maldição sobre ele e Sinbad. Eles entram em uma sala e percebem que precisam pular em caixas para chegar ao outro lado, mas há criaturas da masmorra nas caixas. O Jin torna as criaturas hostis para impedi-los de atravessar. O príncipe as ataca e quase cai, mas Morgiana o salva. Ali Baba energiza sua espada e ataca, mas as criaturas se mostram teimosas. Aladdin lança bolas de fogo nelas, eliminando-as. Ali Baba avança em direção a uma criatura gigante e a corta. Todos conseguem chegar ao outro lado em segurança. O príncipe pede que não o salvem na próxima vez. Ele está em apuros porque é um príncipe e não pode contar com os outros. O Jin aparece e concorda, dizendo que salvá-lo torna o desafio entediante. Ele informa que, para o próximo desafio, irá dividi-los em pares. Morgiana e o príncipe se encontram em uma sala desconhecida, enfrentando gigantes cavaleiros feitos de rocha. Morgiana chuta um, mas suas poderosas pernas não têm efeito. O Jin lhes diz que os cavaleiros são super fortes e só podem ser destruídos com magia. O príncipe canaliza seus poderes em sua arma e ataca o primeiro cavaleiro. O Jin convoca mais cavaleiros para atacá-los e pergunta como o príncipe pretende acompanhar. Em outra sala, Ali Baba derrota todos os cavaleiros com a espada de Aon. Ele pergunta a Aladdin o que ele acha do príncipe Harcório, já que parece querer assumir toda a responsabilidade. Aladdin questiona se ele odeia o príncipe, ao que Ali Baba discorda, dizendo que ele apenas não o entende. Aladdin sugere que eles saiam e ajudem Morgiana e o príncipe em seu quarto. Os cavaleiros parecem ter a vantagem sobre o príncipe, que está sangrando pelos olhos. Morgiana o ajuda a derrubar um dos cavaleiros e implora para que ele recue. O príncipe responde que prefere morrer a ser salvo por outros. Ele insiste que capturar a masmorra é crucial para cumprir seu destino e não quer que ela se envolva. Morgiana discorda e diz a ele que há pessoas que o amam e estão esperando por seu retorno, então ela o ajudará por causa delas. Para a surpresa do Jin, Morgiana levanta um dos cavaleiros e o arremessa contra a parede. Ela o incita a sair com ela, mas ele desmaia. O príncipe sonha com um homem estranho, dizendo-lhe para continuar lutando e sua mãe o encorajando a se manter forte. Ali Baba e os outros o acordam, explicando que ele desmaiou e Morgiana teve que carregá-lo para fora. Ele pega sua arma e se prepara para sair. O Jin os interrompe, dizendo que está impressionado que eles superaram seu desafio. Ele lhes diz que o príncipe está os segurando e tem sido nada além de um fardo. Ao ouvir isso, o príncipe desaba em lágrimas e admite que o Jin está certo. Em meio às lágrimas, ele se chama de inútil e desconta sua raiva nos amigos. Quando eles tentam consolá-lo, o príncipe insiste que os deixem para trás e continuem sem ele. Aladdin diz para ele parar de ser um chorão. Ele reconhece que o príncipe tem muito a enfrentar, mas isso deveria motivá-lo a sobreviver, mesmo que signifique depender deles para ajuda. O príncipe coloca sua arma contra o pescoço de Ali Baba e, com raiva, diz para ele parar de fingir que não o descosta. Ele aponta que, ao contrário dele, Ali Baba não conquistou nada e não se importaria em ir sozinho para completar sua missão. Ali Baba compartilha que costumava ser como ele e que sua decisão de não pedir ajuda em Balbadá levou à morte de seu amigo Cassim. Ele se culpa e começa a chorar. O príncipe Harcurio fica surpreso com a reação de Ali Baba e percebe que o julgou mal. Ele confessa que foi salvo muitas vezes por sua família, mas sabe que não pode permanecer fraco para sempre. Ele se ajoelha e pede a Ali Baba que o deixe lutar ao seu lado a partir daquele momento. Ali Baba concorda, oferece sua mão e sugere que conquistem a masmorra juntos. Jutal flutua sobre Síndria, sorrindo enquanto observa o país. Ali Baba e os outros entram em uma área peculiar da masmorra. Morgiana sente uma presença pesada no ar e Aladdin concorda que há muitas coisas na sala. Eles ouvem o Jin cantando e notam um grupo de lobos hostis prontos para atacar. Ali Baba diz a eles que Zagan, o Jin, está desesperado e que devem explorar essa desesperança. Todos eles avançam em direção aos lobos. Yan Raiha observa seus movimentos na masmorra usando sua magia da água e reporta a Sinbad, enquanto o Mal Jafar expressa seu alívio por Ali Baba e Harcurio finalmente terem encontrado um terreno comum. De repente, as figuras de água desaparecem e a barreira que Yan Raiha colocou ao redor de Síndria é quebrada. Eles se apressam para fora e descobrem que Judal entrou na cidade. Jafar ordena aos guardas que soem o alarme e se preparem para uma batalha contra Judal. Jafar ataca Judal, mas ele facilmente desvia e faz Jafar colidir contra as paredes com seus poderes. Sinbad chega e pergunta a Judal o que ele quer, mas Judal, em vez disso, faz uma piada sobre seu rosto. Sinbad diz a ele para parar de brincar e ir direto ao ponto. Enquanto isso, na masmorra, Ali Baba e os outros eliminam os lobos que bloqueiam seu caminho. Morgiana fica feliz que o príncipe e Ali Baba finalmente possam trabalhar juntos. Enquanto continua lutando, Ali Baba a avisa para não enfrentar muitos lobos, mas ela responde que gosta de lutar ao lado deles. De volta a Síndria, Judal pergunta a Sinbad o que ele pensa sobre Aladdin. Ele afirma que não deveria haver outro mage no mundo, já que só pode haver 3 ao mesmo tempo, a menos que um morra, e não houve relatos da morte dos outros 2.
Ele menciona que Aladdin possui um poder que até ele não entende e que a organização Al-Taman está atrás disso. Judal pergunta a Sinbad quais são seus planos para Aladdin, mas Sinbad diz que isso não é da conta dele. Judal insiste que quer se unir a Sinbad, mas Sinbad recusa, lembrando-o de que ele faz parte da organização Al-Taman e relembrando o que fizeram com eles em Partávia. Judal implora Sinbad, afirmando que é uma vítima da organização, e conta sua história sobre ter sido levado quando bebê e se tornado seu mage, apesar de só querer viver uma vida normal. Ele desaba em lágrimas, mas logo muda para risadas, dizendo que Sinbad tem um bom coração e quase acreditou nele. Judal afirma que, embora sua história seja verdadeira, ele não se importa e continuará fazendo o que quiser. Ele informa a Sinbad que a principal razão de sua vinda foi para avisá-lo de que a organização está insatisfeita com ele envolvendo os Magi e Ali Baba em sua luta contra eles, e que decidiram trazer a guerra para Síndria. Ele acrescenta que também enviaram pessoas atrás de Ali Baba e dos outros na masmorra de Zagan. Na masmorra, Ali Baba grita para o Jin libertar as pessoas que ele prendeu, mas o Jin se recusa. Aladdin dispara bolas de fogo contra ele, mas o Jin desvia e acaba se queimando um pouco. Aladdin exige que ele mostre sua verdadeira forma, insistindo que ele não é um verdadeiro Jin. O Jin admite que é apenas uma masmorra criada por Zagan, o verdadeiro Jin, para guardá-la. Ali Baba grita com ele perguntando por que ele sequestrou os aldeões e ordena que os liberte imediatamente. O Jin afirma que é apenas uma brincadeira. Furioso, Ali Baba avança em sua direção e corta sua cabeça. O Jin se regenera instantaneamente e cria várias cópias de si mesmo. As cópias atacam e fazem Ali Baba e Aladdin caírem em um poço muito profundo. Aladdin tenta salvá-los com seu turbante voador para evitar que atinjam o fundo, mas o turbante é destruído. Morgiana não sabe o que fazer. Seu bracelete se ativa, envolvendo seus amigos, enquanto o outro se fixa na parede para impedi-los de cair. Ela sobe de volta, solta seus amigos e pula novamente no poço para enfrentar o clone do Jin que os está atormentando. Ela desvia de tudo que é lançado em sua direção, sem saber como atacar o monstro. Um flash de luz em forma de pássaro emerge de suas correntes, lhe dá força e ela queima o monstro do poço. Isso afeta o Jin e suas cópias na superfície, levando à sua destruição. Morgiana parece satisfeita por ter derrotado o monstro, mas começa a sangrar, sangrando pelos olhos e desmaia. Seus amigos a chamam de cima, mas não há resposta. Eles descem e a encontram fraca, deitada no chão. Aladdin lhes diz que ela usou muito de seu Magoi para realizar aquele ataque. O príncipe avisa que usar tanto Magoi pode custar a vida dela. A garotinha corre até o príncipe e o abraça enquanto chora. Ali Baba os incentiva a se moverem para a sala do tesouro para buscar ajuda. Ali Baba abre a sala do tesouro e todos entram. Eles percebem que a sala tem uma sensação estranha. Uma serpente monstruosa os ataca, levando o traficante de armas e mais 2 pessoas. Ali Baba declara que não permitirá que eles tomem a masmorra, mas o traficante responde que a masmorra é um mero bônus, pois eles vieram pelo poder de Aladdin e pela vida de Ali Baba para oferecer ao seu mestre. Ali Baba diz que não deixará que cumpram sua missão. Aladdin diz ao príncipe Harkerio para levar Morgiana e a criança a um lugar seguro enquanto ele enfrenta o monstro. Ali Baba saca sua espada enquanto ele e Aladdin se preparam para lutar. O príncipe tranquiliza a garotinha de que Aladdin e Ali Baba ficarão bem enquanto eles encontram um lugar para se esconder. Uma mulher com o traficante de armas pensa que derrotou Aladdin, mas fica chocada ao vê-lo voar de volta. Ela desce da serpente e se apresenta como a princesa Dunya de Mustacim. Ela apresenta seu cavaleiro, Isaac. Ela questiona Ali Baba como ele pode viver consigo mesmo depois de deixar seu país natal ser invadido e destruído. Ali Baba responde que Balbad é uma república e está indo muito bem. Ela afirma que a vida de Ali Baba é um erro e que veio corrigi-lo tirando sua vida com um recipiente de metal escuro. O traficante de armas, cujo verdadeiro nome é Mestre Itnan, explica que o recipiente de metal escuro foi feito de torres negras pela organização. A princesa diz a seu companheiro para não interferir. Ela enfia a arma em seu corpo, transformando-se em um Jin negro. Isso traz de volta memórias de Cassim para Ali Baba, e ele parece perplexo. O Jin negro os ataca. Aladdin bloqueia seu golpe e grita para Ali Baba sair desse estado, já que aquele não é seu amigo. Ali Baba avança em direção ao Jin negro, mas Isaac o impede e eles começam a lutar. Aladdin lança bolas de fogo contra o Jin negro. Enquanto isso, o príncipe Harkuyu e a garota encontram uma porta de volta a Síndria. Judal provoca Sinbad, dizendo que quer unir forças e conquistar o mundo juntos, mas que seria mais divertido agora eliminar alguém tão poderoso quanto ele. Sinbad diz que adoraria vê-lo tentar, e Judal responde que seu trabalho atual é quebrar a barreira que protege Síria, o que ele já fez. Ele avisa Sinbad para não perder a vida quando a organização atacar, mas espera pelo ataque ao lado do Império. Ele informa que o Império do Golpe agora está mais forte do que nunca, com 5 capturadores de masmorras, a princesa Hakui-Ren, a princesa Kujoku-Ren e os príncipes Kuha-Ren, Kumi-Ren e Kuen-Ren. Ele acrescenta que Kun-Ren é o melhor entre eles e que eles destruirão Síndria juntas. A princesa Kujioku aparece e pergunta o que ele quer dizer com destruir Síndria. Ele diz a ela que estão indo para a guerra e que a organização atacará Síndria em breve. Ele a instiga a voltar com ele para que ele possa torná-la uma general, mas ela o ignora. Judal voa para longe. Sinbad ordena a Jafar que reúna os 8º generais para uma reunião de emergência sobre a guerra.
Yamariha relata que levará 10 dias para reparar a barreira do país, mesmo com a ajuda de outros magos. Sinbad ordena que a barreira permaneça como está e que Yamariha e os outros magos se juntem às forças de combate. Ele diz que prefere lutar do que apenas ficar sentado e se defender. Ele pergunta a seus generais se eles o ajudarão, observando que ainda está mal adessuado e que podem ter que trabalhar mais do que o habitual. Eles se ajoelham e prometem ficar ao seu lado. Há uma agitação na cidade enquanto todos se preparam para a batalha. A princesa Kujoko pede para falar com o rei Sinbad. Ela implora por Jutal, dizendo que não querem ir à guerra, pois têm um tratado de amizade. Sinbad lhe diz que quem está trazendo a guerra é a organização Altamão. Ele a aconselha a ir embora, pois não estará segura na cidade quando eles atacarem. Ela se recusa e oferece ajuda. Como a capturadora de masmorras que é, Sinbad diz que ela pode ficar no país pelo tempo que quiser. Na masmorra de Zagan, a luta continua, com Aladdin segurando o Jin negro enquanto Isaac se mostra rápido demais para Ali Baba. Quando percebem que seus oponentes estão ganhando vantagem, decidem criar uma nova estratégia. Ali Baba encolhe sua arma e Aladdin dispara explosões menores de Mogoi contra o Jin negro. Ali Baba corta as mãos e pernas de seu oponente. Aladdin cansa o oponente com as explosões de Mogoi e o prende na parede. Justo quando estão prestes a terminar com seus oponentes, Itanã interrompe lançando seus poderes contra eles. Ele transforma Dunya em um traje completo de Jin negro. Dunya se torna mais forte e avança contra Aladdin e Ali Baba, prendendo Aladdin com correntes, mas Ali Baba as quebra. Isaac acorda, seus membros se reconfigurando e ele se torna mais poderoso, atacando com velocidade explosiva. O príncipe Hakuryu chega para ajudar e lhes diz que Dunya capturou Morgiana. Na sala do tesouro da trilha, Aladdin elabora um plano para atrasar até que seus oponentes fiquem sem Mogoi, então eles atacarão. Itnan interrompe, mostrando que suas forças estão prestes a invadir Sindria e iniciar uma guerra. Ele culpa Ali Baba por ter vindo à cidade, afirmando que ele só traz morte e caos por onde passa. O príncipe diz a Ali Baba para ignorá-lo, explicando que a organização sempre teve a intenção de atacar Sindria. Itnan expressa o desejo de capturar o príncipe porque ele é o favorito de Judal. Dunya discorda, declarando que teme que ela os elimine a todos com sua magia extrema. Ela convoca sua magia extrema, criando uma onda de torres negras e um símbolo no céu. As forças de Altamon se preparam para invadir Sindria. Sinbad faz um discurso motivacional para suas tropas se prepararem para a guerra. Jafar informa Sinbad na sala de guerra que o exército se mobilizou e os generais estão assumindo suas posições para o ataque. O exército lança flechas contra as forças invasoras e os comandantes da facção invasora confrontam os generais em preparação para a batalha. Dunya está pronta para eliminar Ali Baba, Aladdin e Hakuryu na masmorra. Aladdin diz a seus amigos que Dunya está prestes a desferir um ataque devastador quando seu Jin equipe estiver em seu auge, mas ele pretende detê-la. Ele lança bolas de fogo em sua direção, mas Isaac as bloqueia. O mestre Itnan instrui Isaac a proteger Dunya até que ela esteja pronta para atacar. Ali Baba e Harker decidem enfrentar Isaac, enquanto Aladdin tenta parar Dunya. Eles avançam em direção a Isaac com fúria, enquanto Aladdin lança bolas de vapor contra ele. Itnan fica surpreso ao ver Aladdin também usando magia da água. Isaac desvia de seus ataques como o vento. A frustração aumenta em Ali Baba enquanto ele luta para atingi-lo. Ele questiona suas falhas repetidas e como decepcionou Sinbad e Sindria, desferindo golpe após golpe em Isaac. Nenhuma conexão. Isaac ganha vantagem e tenta atacá-lo. Harker o pula na frente para proteger Ali Baba, mas perde a mão no processo. Dunya completa sua magia extrema e lança uma onda mortal de milhares de espadas contra eles. De volta a Sindria, os generais entram em batalha com as forças de Altaman. Um dos comandantes invasores enfrenta Sharkan, equipando-se com um recipiente de metal escuro e dominando Sharkan. Masra segura bem seu oponente. Os comandantes de Altaman usam seus recipientes de metal escuro para obter uma vantagem sobre os generais. Piste utiliza seus poderes para controlar algumas criaturas marinhas para atacar a massa negra ameaçadora que se aproxima da cidade. Assim que as criaturas atacam, são engolidas. Um dos comandantes avisa Yanrai que, uma vez que a massa negra alcance a cidade, eles estarão acabados. Dunya se transforma de volta em sua aparência normal. Acreditando que triunfou, ela implora ao mestre Itanan que honre sua promessa de ajudá-los a retornar à sua terra natal. O mestre Itanan a chama de tola e diz que ela mirou na pessoa errada. Aladdin ataca Isaac por trás. Dunya fica chocada ao ver que Aladdin era seu alvo. Aladdin explica que usou magia da água para curvar a luz, enganando-a para pensar que ele era a pessoa que ela mirava. Dunya ordena que Isaac os ataque, mas ele já ficou sem Mogoi. Ali Baba percebe isso e o atinge na cabeça. Eles ficam atordoados ao descobrir que ele era apenas um boneco criado por Dunya usando areia. Movida por seus poderes magnéticos. Enquanto Isaac desmaia, Dunya explode em lágrimas. Aladdin diz a Ali Baba que Altamon deve ter manipulado e usado eles. Quando Ali Baba olha em seus olhos, percebe que são meras peças, assim como Cassim. Dunya se aproxima, e em um acesso de raiva, Aladdin solta sua arma. Itnan lança sua arma em Dunya, executando-a. Em Sindria, Masrur enfrenta o gigante comandante das mãos. Desviando de cada golpe, ele convoca seu navio familiar, perfurando o comandante e eliminando-o. Sharkan parece ter sido derrotado, mas justo antes que o comandante possa acabar com ele usando magia extrema, Sharkan convoca seu navio familiar e aniquila as forças comandantes em um único golpe. Com seu último suspiro, Dunya rasteja até Ali Baba, dizendo que não quer morrer.
Ele corre para o lado dela, segurando-a em suas mãos. Ele grita para Itnan, mas naquele momento, a maldição se espalha ainda mais pelo seu corpo e uma torre escura emerge de Dunya, envolvendo a área. Aladdin observa enquanto memórias de seu passado se desenrolam. Ele vê como Magna Stat atacou seu reino e exterminou todos, e como Isaac a protegeu quando os cavaleiros do país exterminaram a família real. Essa revelação faz com que ele entenda que muitos eventos na vida são pré-determinados desde o nascimento. Dunya amaldiçoa seu destino. Harkuriu pergunta a Aladdin o que está acontecendo, e ele responde que ela está caindo em desgraça, o que só pode acontecer quando alguém amaldiçoa seu destino. Ele urge Ali Baba a escapar da torre antes que seja tarde demais. Aladdin tenta usar sua magia para ajudar, mas Itnan o derruba antes que ele consiga ter sucesso. Itnan provoca Aladdin para que o ataque e o amaldiçoe, pois é responsável por todo o seu sofrimento, incluindo a morte de Cassim, sua presença em Zagan, a situação de Morgiana e a perda do braço esquerdo do príncipe. Ele diz que representa seu destino, instigando-o a golpeá-lo com um recipiente de metal escuro para se tornar completamente maligno. Aladdin implora fracos para que ele não ceda. Em um acesso de raiva, Ali Baba crava a lâmina em Itnan. Sinbad sente o impacto e percebe que tudo fazia parte do plano deles para que Ali Baba visitasse a masmorra de Zagan. E ele foi enganado. Entidades misteriosas saudam Ali Baba e declaram que um novo rei negro nasceu. O traje de Ali Baba se transforma em príncipe negro. Harkutil pergunta a Aladdin o que aconteceu com Aladdin. Ele explica que a força sombria o tomou. Ele tenta invocar a sabedoria de Salomão, mas Ali Baba o atinge antes que ele consiga. Aladdin diz que precisa destruir a faixa na cabeça de Ali Baba para ajudá-lo. Morgiana chega com um pequeno migói que ela recuperou e promete destruir a faixa e fazê-lo lembrar, mesmo que isso signifique usar força. A Missa Negra começa a cobrir parte da cidade. Um dos comandantes da Força Sombria ataca Yamamria, mas ela se protege com sua magia de névoa. A transformação da Missa Negra tenta avançar em direção aos soldados. Drakon a atinge com sua respiração de fogo, mas parece ineficaz. Ele ordena que os soldados recuem para dentro da cidade. Sinbad diz a Jafar que o ataque é apenas uma distração, já que Aladdin e Ali Baba são os verdadeiros alvos. A princesa Kujioko interrompe e se oferece para ajudar Morgiana e o Ali Baba sombrio a lutar. Mas o Aladdin sombrio parece ter a vantagem sobre ela. O príncipe Harkuriu pensa em uma maneira de ajudar para não se sentir inútil. Ele convoca Zagan, o Jin, que aparece e lhe dá um novo braço mais forte. Harkuriu se junta a Morgiana para lutar contra o Ali Baba sombrio. Eles o atacam, mas ele ainda parece ter a vantagem. Finalmente, eles conseguem acertá-lo, e Morgiana destrói a faixa na cabeça de Ali Baba. Aladdin imediatamente usa a sabedoria de Salomão sobre ele. A Massa Negra tenta romper a barreira da cidade para engolfá-la. O comandante sombrio que enfrentou Yamraiha vê que ela ficou sem Magoi e seu escudo se foi. Ele dispara seus blasters de fogo contra ela, destruindo alguns acessórios dela. Yamraiha o provoca chamando-o de cachorro fraco, o que o enfurece. Ele convoca sua magia extrema e a ataca. Yamraiha usa o Mogó em seus acessórios para criar um escudo que reflete a explosão e a direciona para a Massa Negra, destruindo metade dela. O comandante sombrio, furioso por ter sido enganado, avança contra Yamraiha. Ela salta para o lado e ele colide com a lança de Espartos. Outros generais tentam destruir a Massa Negra colocando fogo nela. Funciona, mas tem apenas um efeito mínimo. Pistius aconselha a destruí-la em um único golpe, como Yamraiha fez com sua magia. A princesa Kujioko voa e usa seu recipiente metálico para convocar o oceano. Ela cria um imenso tsunami que engole a Massa Negra. Sinbad vê isso da sala de guerra, mas diz que ainda não acabou e ordena que se preparem para a magia de transporte no subconsciente de Ali Baba. Aladdin o vê sentado sozinho e nada em sua direção. Ele o incentiva a vir, pois todos estão esperando por ele. Ali Baba pergunta a Aladdin por que precisam perseguir o destino se tudo já está desvanecido. Aladdin responde que o destino move o mundo quando é superado. Ele lembra a Ali Baba de que eles já superaram muitos destinos juntos. E apesar de seus momentos difíceis e dias tristes, ele sempre se levanta e continua avançando porque é um herói. Ele acrescenta que a coragem de Ali Baba tem sido uma motivação para muitas pessoas, e esse é seu destino. Aladdin o chama de sua pessoa favorita e oferece sua mão. Ali Baba pega sua mão e toda a maldição que se espalhou por seu corpo desaparece. Aladdin lhe diz que precisam ir embora porque uma grande escuridão está à frente. Itnan tenta escapar, pensando que capturou Ali Baba. Sinbad o impede e convoca seu Jin Equipe. Itnan lhe diz que usar o Jin Equipe só tornará a maldição sobre ele mais forte. Sinbad reúne seus poderes e se prepara para atacar Itnan. Ele explica que a maldição não se apoderou dele porque ele já estava amaldiçoado. Itnan fica chocado ao ver Sinbad convocar tanto a raiz branca quanto a negra. Sinbad o atinge e o transforma em um vaso, que ele então quebra em pedaços. Ali Baba e Aladdin encontram Itnan no subconsciente de Ali Baba. Ele o incentiva a estabá-lo com sua faca, já que seu corpo real foi destruído por Sinbad no mundo real. Ali Baba e Aladdin encontram Itnan no subconsciente de Ali Baba. Ele o incentiva a estabá-lo com sua faca, já que seu corpo real foi destruído por Sinbad no mundo real. Aladdin questiona por que ele odeia o mundo e deseja guerra e pobreza. Itnan responde que o destino é a prisão que aprisiona o mundo, e para viver livremente é preciso cair em desgraça, essencialmente se tornar maligno. Aladdin diz a ele que ele não entende o destino, afirmando que sem ele, o mundo não progredirá e perecerá como Alma Torã.
Ele lhes mostra uma visão de Almatorã, afirmando que todos enfrentaram seus fins juntos, apesar de suas diferentes visões sobre o destino. Ele pede que acabem com sua existência e, em seguida, os ataca. Ali Baba contra-ataca, mas o poupa, dizendo que não quer mais ser odiado. Aladdin envia o espírito de Tnan para encontrar Salomão. Uma explosão de luz branca ilumina a atmosfera no mundo real. O espírito de Isaac se despede de Dunya e ela se emociona. Aladdin acorda no mundo real e agradece ao espírito de Cassim por conter a maldição por Ali Baba. Mas antes que desapareça, Morgiana expressa seu alívio e cai em seus braços. Ali Baba também elogia Hakuril por conquistar Zagan e ajudá-los em seu caminho de volta. Ali Baba agradece a Aladdin por tudo o que ele fez. Aladdin diz que está feliz por tê-lo conhecido e se tornado seu amigo. Ali Baba pergunta quanto tempo suas aventuras podem durar. Aladdin responde que tem certeza de que suas aventuras continuarão para sempre e os levarão a lugares. Ele lhe diz que durante sua jornada, o fluxo reverso do destino bloqueará seu caminho, mas ele prevalecerá e se tornará um líder que guiará o mundo para frente. Ele acrescenta que, como um mage, sempre estará lá para guiá-lo pelo caminho certo. E eles apertam as mãos.